bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um The House Podcast. Podcast aqui do The House. Oferecimento do podcast The House. Para quem quiser, a gente está aqui em Contagem e a gente tem o nosso programa e também tem a prestação de serviço. Se você quiser gravar o seu podcast, entre em contato que a gente conversa, ok? Hoje a gente está aqui com o Renato Simões. Você é fundador. Proprietário. Nome no Serasa? Não, no Serasa. Não. Já tive, mas eu esqueci de pagar um boleto, mas lembrei depois. Putz, acontece, né? A pessoa que estava no débito automático. Não, eu esqueci mesmo. Você simplesmente esqueceu, né? Renato, eu falei então, né, dono da Geeks & Orcs. Sozinho ou compartilhado? A Geeks & Orcs hoje sou só eu. Só você? Só eu. Legal. E Renato, primeira coisa, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bem-vindo. Obrigado. Gosto muito de você, a gente é amigo. Se vê pouco, mas gosto muito de você. Gosto muito de você. É recíproco. Obrigado. Essa coisa de pouco se vê tem que ser recíproco mesmo, né? Não tem como não ser, né? Renato, seguinte, você é dono da Geeks & Orcs. Isso. O que é a Geeks & Orcs? A Geeks & Orcs ela é uma editora, estúdio, uma empresa de criação de jogos de tabuleiro e cartas. Então, o negócio da Geeks & Orcs é criar, desenvolver novos produtos dentro desse mercado de jogos de tabuleiro de cartas, que hoje é um mercado bem diferente daquele que muita gente conheceu no passado de banco imobiliário, war, detetive. Hoje vai muito além disso daí. Esses são títulos importantes, obviamente, continuam sendo, mas é um mercado que tem muitos mais produtos além desses aí. E sua principal função hoje na Geeks & Orcs seria? Hoje eu sou tudo. A empresa ela mudou muito o escopo dela durante os anos de atividade. Já tem 9 anos. A Geeks & Orcs fez 9 anos esse mês, de junho. E a questão é que hoje eu sou o faz-tudo da empresa. Sim. Absolutamente tudo. Mas a principal função hoje Faz faxina? Faço faxina. Então, na minha casa, então faz hoje em tudo. dia, na minha casa, na sua casa? Hoje em dia a gente não tem mais escritório. A empresa antes ela tinha estoque, ela fazia distribuição e tudo mais. Hoje é um estúdio de jogo de tabuleiro, onde a gente cria e desenvolve novos produtos e a gente busca empresas para licenciar esses produtos e vender e distribuir elas mesmas. Eu vi que você está lançando um jogo, é o 1000, né? Que esse que está aqui na mesa. Exato. E você está lançando com a Galápagos. Exatamente. Então a Galápagos está produzindo o jogo. Ela licencia o jogo, não é só produzindo, não. Ela tem o direito de exploração do produto e de tudo acerca do produto no território brasileiro. Então, isso vale para o 1000, vale para o Piratas, vale para o Dogs Day, vale para o Homem-Batata, Fibonacci, Pescado Novo. Todos os jogos da Geeks & Orcs, já são 8 ou 9, que são licenciados pela Galápagos. Ela tem o direito de explorar esses jogos comercialmente no Brasil, no território brasileiro. E, sim, por curiosidade, isso também acarreta deles terem, por exemplo, de guardar o jogo, tem estoque, essas coisas. Então você fica realmente na parte criativa, ou não? Isso, eu só faço a parte criativa hoje, criativa e de desenvolvimento de produto, que é um pouco diferente da parte criativa. Quando a gente está falando de um jogo, a gente tem desde a parte de concepção da ideia do que o jogo se propõe a fazer, até, de fato, trabalhar design gráfico, arte, redação, revisão. Eu faço todo esse processo até o final. Eu entrego para a Galápagos um produto pronto para que eles só localizem. Como eu falo português, é minha língua nativa, muitas das coisas que eu entrego para eles já está em português. Sim. Mas eles ainda têm que colocar informações legais. Por exemplo, eu não mexo mais com texto legal nas caixas. Eles têm que colocar textos legais, têm que colocar a parte de personalização. Então, quando eu entrego para eles um arquivo, não tem o logo da Galápagos. Tem um espaço para onde eles podem colocar. Sim. E aí eles fazem essa adaptação lá dentro, fazem a localização lá dentro. E hoje, a Galápagos... É só você e a Galápagos? Eu hoje sou licenciado só pela Galápagos no Brasil. Nenhuma outra empresa tem... Mas aí a pergunta que eu queria fazer é... Você tem um... Tipo, hoje eu quero fazer um jogo, mostrei pra Galápagos. O Galápagos falou pra você. Não, Renato, esse jogo eu não quero. Você pode levar para outro pessoal. Posso, não tem nenhum tipo de exclusividade. E, na verdade, hoje não tem nem o que a gente chama de first refusal, que é o direito de recusar primeiro. Ou seja,
Se tiver um first refusal, tá. significa que eu tenho que primeiro mostrar para alguém, para essa pessoa que tem esse acordo comigo, e aí, a partir da decisão dessa pessoa, é que eu posso apresentar para outras editoras, outras empresas, se essa empresa não quiser. Eu não tenho nenhum direito de exclusividade com a Galápagos. Aliás, eles não têm nenhum direito. Eles não têm nenhum direito de exclusividade comigo, não tem nada nesse contrato que garanta a exclusividade, nem o first refusal hoje. Obviamente, por por uma ética mais elevada, a gente tem alguns tipos de produtos, boas maneiras. Alguns tipos de produto eu só apresento para Galápagos. Por exemplo, essa linha de jogos pequenos, que hoje a gente já tem 5 publicados, tem mais por vir, eu não vou mostrar para outras editoras, porque é um tipo de produto que eu apresento para Galápagos, para eles é interessante, para mim é interessante, então faz sentido que esteja lá. O Piratas é a mesma coisa, o Piratas é licenciado pela Galápagos, eu não vou fazer um outro produto, Piratas, e licenciar por outra editora, isso é com a Galápagos. Entendeu? Bom senso também, né? Fazer uma coisa que vai confundir, né? Mas, falando disso, hoje em dia é o carro-chefe da Galápagos e de vocês, jogos pequenos, esses jogos... É mais party game, pode falar assim. Pode falar que é um jogo para um público mais amplo. Não necessariamente. Esse não é um party game, por exemplo. Não é um jogo festivo. Mas ele é um jogo simples. Ele é na pegada parecido com a do Uno, assim, talvez. Ele é para esse público que joga Uno. Não é o carro-chefe nem meu, nem da Galápagos. Sim. Eu não posso falar por eles. Eu não tenho acesso a números. Não sei o que é exposto, externado ou não. Mas eu tenho certeza absoluta que os jogos pequenos não são o carro-chefe de uma empresa que tem diversos jogos que são muito bem vendidos aí, né? O Azul é um exemplo de jogo que vendeu muito bem, o Ticket Ride é uma linha que está sempre aí, Dixit, Double, então eles têm muitos jogos de diversos tipos, Zombicide, de jogo maior e tal. Essa não é a linha principal, mas é interessante uma linha de produtos desse tamanho para o mercado brasileiro, que é um mercado que é muito sensível a preço. Jogos de tabuleiro desses modernos, eles são mais caros, de forma geral. E esse é um público consumidor muito sensível a preço. Então, a gente está falando de um produto de R$ 39,90 contra um Zombicide de 600, 700 reais. Então, existe uma barreira muito grande de você gastar 600, 700 reais num jogo, mas R$ 39,99 é muito mais tranquilo de você gastar. Então, é importante. Tá, eu vou... Primeiro, que eu esqueci de falar isso, uma coisa importante. Hoje, isso aqui é exclusivo, hein? O Renato vai revelar um spoiler que ele tá me devendo, deve ter uns 7 anos. Ah, é? No final do programa você vai me contar. Eu não lembro o que é não, hein? Mas você vai me contar hoje. Tô devendo, mas não lembro não. Mas, já que você falou essa coisa de preço, questão de público, eu gosto muito de quadrinhos. E aí, uma prática que eu acho ruim no mercado de quadrinhos é o seguinte, que como hoje em dia é muito difícil você ter entrada nesse meio, fica que o público é um público mais velho já acostumado. E esse público mais velho, mais acostumado, ele quer enfeitar instante. Que é encadernado, que é produto mais caro. Isso. E aí o que acontece? A maioria dos produtos são capa dura. Eu já não gosto de capa dura. Eu gosto de brochura. Eu gosto de capa dura também. Não, porque a capa dura é muito ruim. Eu não gosto nem de livro capa dura, nem revista. Não, livro eu só leio no Kindle. É ruim de ler. Não, eu leio livro no papel ainda. Eu faço como os neandertais faziam. Não, tá certo. Tem gente que gosta, tem gente que não abre mão, né? Eu já abri mão para livro, eu abri mão. Mas eu vejo que o público criou um mercado que ele meio que ele tá indo sempre para a questão do luxo. Não, uma coisa mais premium, mais bem acabada, tudo mais. E o que acontece? Isso afasta, ao mesmo tempo, novos leitores. Já tem a dificuldade de penetração. A pessoa chega lá, fala, não sei onde começar, aí vai ver o preço, é muito caro, não quer comprar. Jogos de tabuleiro, de certa forma, em alguma parte, passa por isso? Cara, eu creio que sim, mas eu creio que tem um detalhe muito importante. Jogos de tabuleiro, esses que você tá falando de são mais premium e tudo mais, eles estão num posicionamento de mercado que é muito complicado de trabalhar. Porque vamos supor que a empresa escolhesse não trabalhar com eles de forma premium. Não são componentes premium, não tem nada muito feito para um público, para um valor muito alto de produto. Vai trabalhar ainda assim com jogos acima do preço de jogos de lojas de brinquedos e tudo mais. Então, ainda vão ser jogos mais caros que Banco Imobiliário, que o War e tudo mais. Então, ele vai estar num limbo entre... Ele não é competitivo com os jogos de preço mais acessível e também não chama tanta atenção de quem já gosta. Então, trabalhar com ele nesse meio do caminho é uma escolha muito, muito perigosa. Talvez em algum momento valha, talvez um ou outro jogo possa fazer sentido. Mas, de forma geral, me parece pior.
pior de fazer o jogo acontecer. Entendi. Eu, por exemplo, eu gosto muito de um jogo, eu tenho ele, que é aquele Rococó. Você conhece o Rococó, né? Eu comprei ele, é uma edição que veio pro Brasil, mais ou menos veio pro Brasil, né? Eu não lembro como que eram os detalhes. Mas ela é premium. Ela é de luxo. Rococó Deluxe. Isso. Custou 1.000 e tantos conto. Esse é o único jogo que eu falei, esse eu vou comprar, que esse eu adoro. Meu colega tinha. E eu tenho uma brincadeira com ele, que eu falo assim, pô, na Ludopédia, a minha coleção é melhor que a sua. E aí ele chegou com esse jogo aumentava muito a pontuação da coleção dele, e eu adorava o jogo. Eu falei, não é possível que vai ter esse jogo, e eu não. Aí quando chegou a edição de luxo, eu fui lá e comprei. Mas, é interessante você falar essa coisa, porque aí já entra na questão do perfil do jogador brasileiro. Primeira coisa que eu pergunto, é diferente, não simplesmente por causa da economia, mas no geral, do público internacional, que eu sei que você conhece. Eu diria que se você pegar grosso modo com o público geral, não. É bem parecido. Mas se você for pegar pessoas que vivem os jogos de tabuleiro como estilo de vida, que é mais próximo do que a gente, como nós nos comportamos, né? Que tem como hobby mesmo. Aí é um pouco diferente de alguns lugares, mas tem semelhanças com alguns, diferenças com os outros. Vou dar um exemplo. Os 2 maiores mercados do mundo de jogos de tabuleiro são a Alemanha e Estados Unidos. O público brasileiro tende a ir mais para o comportamento do público alemão. Não é muito parecido com o brasileiro. Público americano. Tem as suas coisas parecidas com o público americano, mas é mais parecido com o público alemão. Pelo menos o público que vive jogo de tabuleiro como estilo de vida. É um pessoal mais voltado para jogos menos narrativos e mais Eurogames, que a gente chama, né? São jogos mais matemáticos e de informação perfeita. Quando diz informação perfeita, significa que todas as informações do jogo estão abertas a todos os jogadores, de forma geral. Então, o público brasileiro tem mais esse lado. Também é forte aqui o que a gente chama de jogo narrativo, Ameritrash, os jogos que são mais fortes no mercado americano. Mas o público mais frequente, mais assíduo dos jogos de tabuleiro no Brasil, tem mais esse comportamento pro lado do Eurogame. Entendi. E aí é uma outra dúvida que eu tenho. Eu espero que você goste desse assunto, porque eu acho muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de tirar essa dúvida. Eu tenho a impressão que o meio nosso brasileiro é mais velho, bem mais velho. Eu, por exemplo, eu cheguei, quando comecei a jogar, todo mundo era muito mais velho do que eu. Você mesmo tem o quê? 50 anos? Não, você tá com... A carinha de 25, dessa, tá quantos? 50 anos, 32. 39, você tem minha idade. Mas, no geral, as pessoas são mais velhas do que a gente nesse meio. Uma coisa assim que eu acho batata. A pessoa costuma ser mais velha do que eu e ser casada. É uma coisa assim, não sei porquê, mas é uma impressão que eu tenho. E aí, esse público mais velho, eu vejo que eles são muito mais interessados nesse tipo de jogo, que é o jogo Euro, esse jogo... O jogo de fritar a cabecinha. Agora, eu vejo também que tem um público, que é o público mais novo, que ele é menor, ele tem menos poder aquisitivo, então ele tem menos jogos, e ele costuma ir pra essa coisa mais narrativa, que é o Zombicide, essa coisa, o Ameritrash, né? Ou é impressão minha, eu tirei isso do nada? Não, eu acho que quando a gente começou, sim, até porque eu comecei a jogar jogo de tabuleiro moderno em 2009 ou 2010. Então eu tinha 18 para 19 anos. Então eu era muito novo de fato. Então ser mais velho que eu era meio que uma regra, né? Sim. Para começar a jogar. Mas aos poucos eu sinto que tem sim desenvolvido um público mais novo que joga. Esse público mais novo que joga não necessariamente vai para nenhum desses dois lados. É um público de muita entrada de Dixit, Stella, Ticket Ride, Exploding Kittens. Tudo o que eu falei é Galápagos, né? Sim. Coop, muito forte nessa galera. Double, então um tipo de Tudo jogo... Galápagos. Pra você ver... O Coop não, o Coop é da Grok. Ah, é da Grok. É da Grok. Então... Sempre foi? Sempre foi. Ah, verdade. Então, você vê que é um público de entrada mesmo. É um público que fica nesse nicho que a gente chamava antigamente de jogos de entrada, que não são jogos de entrada. Eles são jogos. Muitas vezes eles servem de apresentação. Sim. Porque eles são jogos fáceis de apresentar. Eu não vou falar o que eu ia falar, não, porque tem muita coisa aí que tem um teor mais infantil. Depois eu te falo o que eu pensei aqui. Porque depois eu falo. Não vou falar que senão a Galápagos vai ficar com raiva de mim. Eu não quero isso. Galápagos, manda um joguinho aí pra gente, que eu gosto. Vem fazer um programa com a gente. Mas basicamente é isso. São jogos que são jogos bons para apresentar para novas pessoas, para pessoas menos interessadas em gastar muito tempo. Eu, por exemplo, sou um jogador muito sensível a tempo de jogo. Eu não jogo jogos com mais do que X de duração. E olha que eu já jogo jogo há muitos anos. Eu trabalho com isso.
Mas passou de uma certa duração, não tem interesse nenhum em conhecer o jogo e tal. Então... Mas isso é perfil. Isso é um perfil. Eu também, eu não gosto de... Tipo assim, tem esses jogos tipo... Twilight Imperium, né? Mas aí é muitas horas. Mas eu tô falando coisa de 2 horas. Eu não jogo jogo com mais de 2 horas de jeito nenhum. E se você me falar que tem mais de 1h30, provavelmente eu não vou querer jogar, entendeu? Então esse é o meu perfil de jogador, que eu acho que a maioria é um perfil mais alinhado com a maioria do público que ainda não joga. Sim, sim. Não do que já joga. Claro que o que já joga tem muita gente que está disponível 1h30, 2, 1 hora, tanto faz. Muitas vezes até tem gente pro Twilight Imperium que demora 6 a 9 horas. Mas pro público, esse público que ainda não conhece ou que conhece por esses outros jogos, eu vejo que é um perfil mais parecido com o meu, que quer partidas mais dinâmicas. Se eu fosse comparar com os consoles, eu diria que eu sou o nintendista. Sim. Sabe? Eu sou de partidas rápidas, de jogo de fase como Mario, jogos assim. E não sou mais... Mesmo dentro da Nintendo, eu não sou muito do Pokémon, do Zelda. Eu sou mais de jogos mais tiro curto, que tem intervalos ali mais determinados, mais rápidos e tal. E, cara, já que você falou isso, também eu acho interessante a gente pensar, que é uma coisa que eu me preocupo. Eu não gosto de falar que me preocupo, porque também fica parecendo que eu tô procurando virtude em jogar jogos de tabuleiro. Não é isso. Mas eu quero que o meio cresça, seja bem, saudável, que os preços sejam mais competitivos, porque aí eu vou pagar menos. Mas eu tenho uma preocupação, igual eu tenho com história em quadrinhos, porque é uma coisa que já tá começando a ficar inacessível, bem mais do que o jogo tabuleiro. Aquela coisa, você compra um, você consegue jogar por muito tempo. História em quadrinhos, você compra um... uma por vez, né? Uma por vez. Você vai comprar uma, dependendo do que for, 200 pila fácil, e você vai ler aquilo em um mês e pronto. Mas, como que tá a formação, eu sei que você também tá nesse meio, formação de público pro jogo de tabuleiro? E quais são as dificuldades? Porque eu imagino que seja, talvez das opções de entretenimento que a gente tem hoje, jogo de tabuleiro, ao meu ver, você me corrija, o mais difícil é você criar conteúdo em cima. É bem difícil, né? São conteúdos muito parecidos, geralmente. Conteúdo de gameplay é muito comum, mas é um conteúdo que é difícil de consumir, né? Eu, por exemplo, não consumo gameplay. E eu jogo jogo de tabuleiro há muitos anos. Mas eu acho que a formação passa por mais oferta. Antigamente, quando eu comecei, por exemplo, em 2010, eu imagino que eu comecei antes do que você, né? Sim, sim. Em 2010 não tinha jogo para vender. Não existia nem a Galápagos. A Galápagos existia, em 2009 ela existiu, mas o primeiro jogo dela internacional foi em 2011 ou 2012, com Summoner Wars. E teve o House Fever também. Então nós estamos falando de um período de pouquíssima oferta. Com o aumento da demanda, também foi aumentando a oferta. E a gente hoje tem produtos que estão em todos os níveis para todo tipo de público consumidor. Então nós temos um produto que custa R$20 até produtos que custam R$1.600, R$1.700. Então a gente hoje tem um catálogo de ofertas muito extenso no Brasil, seja pela Galápagos, seja por outra editora. Então isso já pega públicos muito variados. Hoje a presença é muito grande dessas empresas em diversos lugares importantes, como a Comic Con Experience, a Galápagos está lá, a Burô estava lá. O Diversão Offline hoje tem um público cada vez mais amplo também. Páginas como o Jovem Nerd e outros acabam que fazem alguns conteúdos que tem a ver com jogos de tabuleiro. Ontem, a gente estava gravando aqui, ontem saiu um conteúdo no canal do Felipe Neto, ele jogando um jogo chamado Top, é um jogo brasileiro, do Rodrigo Rego e do Leandro Pires, lançado pela Grok. Ele não anuncia que é o Top, mas ele fala que vem de um jogo de cartas. Então, assim, a gente tem Peraí. Ele fez conteúdo usando um jogo... Usando, inclusive, a carta do jogo. Não é nem só usando a regra do jogo. Ele usou uma carta do jogo e ele não falou o nome do jogo. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não tenho nada contra o Felipe Neto. Eu acho muitas coisas legais. Acho que tem coisas a se discutir. Mas que sacanagem. Ele podia ter feito uma propagandazinha, né? É a Globo, né? É o jeito que a Globo se comporta. Eu acho que a Globo dita muito do mercado de mídia no Brasil. E ele, que pretende ser a Globo do YouTube e tal, ele tá agindo parecido. Imagino que propositalmente. Mas assim, eu até acho que deve fazer um sentido, sim, pra ele. E ele tá indo há muito tempo e ganhando o dinheiro que ele ganha não é à toa, né? Mas eu acho curioso, né? Ele pegar o jogo e não... Mas, enfim. E é um jogo brasileiro. É um jogo que as únicas pessoas que iam tirar proveito disso, de aparecer lá, são autores independentes brasileiros. São pessoas que custaram pra viver disso.
Custaram muito, mesmo. Mas aqui, vamos dizer, né? A gente tem muito designer. Pessoal da arte, eu imagino que seja fortíssimo aqui no meio. Muito eu sei que o Coop, que você estava falando, a arte que o pessoal fala que é a mais bonita do mundo é brasileira. Do Brasil, do brasileiro. Do Eberson. Eberson, você conhece ele? O Eberson. Não conheço ele, a gente vai trazer ele aqui um dia, ou não. Mas eu imagino que seja um meio muito difícil da pessoa falar assim, pô, vou me estabelecer no meio de jogo de tabuleiro. Para não falar impossível. É porque, na verdade, depende da sua função dentro desse meio. Existem pouquíssimos, para não dizer que deve existir 3 ou 4, profissionais que se mantêm como game designers, que vivem de ser game designers, ou seja, criar jogos de tabuleiro. Muitos têm que fazer diversos papéis. Por exemplo, desenvolvedor de jogos, que é a pessoa que pega o game design bruto lá do jogo e lapida para deixar ele mais balanceado, por exemplo. Isso é o trabalho do desenvolvedor, do dev. Então, tem pessoas que atuam como dev. Isso tem, hoje no Brasil. Não são muitas, mas tem. Os 3 ou 4 atuam só como game designers. Por exemplo, eu não atuo só como game designer, eu atuo como outras coisas, editor, às vezes até designer gráfico, desenvolvedor, atuo de várias formas. Na faxina da Geeks and Orcs. Na faxina. Então, para você ser um profissional de uma única função nesse meio é muito complicado. Você consegue ser um dono de editora. Um dono de editora vai fazer muita coisa, não vai fazer só uma. O dono de editora, ele também vai ter que correr muito atrás de títulos internacionais, que estão cada vez mais difíceis de pegar, porque as editoras brasileiras fazem um ótimo trabalho. Sim. Então, tem menos bons títulos disponíveis lá fora para trazer para o Brasil. Aí, assim, imagino, né? Para você conseguir fazer uma busca lá de fora e vingar aqui, você vai ter que ter um feeling muito louco para pegar algo que não tá no hype. Hoje sim. Hoje sim. Antigamente não era tão assim. Antigamente tinha muito pouca oferta no Brasil e lá fora tinha muito jogo, então era muito disponível. Não, sim, eu não sei como se vai ter um House of Dragon, por exemplo, tá tendo agora, né, a série. Uhum. Na época, o Game of Thrones teve o jogo de tabuleiro dele que bombou. Não sei na época se... Não sei como que era a Galápagos na época e tudo mais. Mas ela foi lá e pegou o jogo. Hoje em dia, pra alguém que não seja Galápagos ou do tamanho da Galápagos, pegar um jogo da série Game of Thrones e licenciar no Brasil, deve ser impossível. Existem alguns motivos pra isso ser meio que impossível. Primeiro, não é impossível de fato, mas existe um problema grave, problema entre aspas. A Galápagos hoje ela pertence a um grupo francês, é o maior grupo do mundo de jogos de tabuleiro, chama Asmodee. Esse grupo é o grupo que possui os estúdios que mais publicam jogos licenciados, como é o Game of Thrones. Ela é dona do estúdio que fez o Game of Thrones The Board Game, que é a Fantasy Flight. Então, se vier, provavelmente vem por um desses estúdios da Asmodee, e vindo por esses estúdios não tem muito jeito, é Galápagos. Ou seja, não é nem questão assim de ter o prestígio para conseguir pegar o jogo, é o caminho que ele faz para chegar no Brasil. Isso, muitas vezes ele vai chegar só pela Galápagos mesmo. Ou então chega pela Cool Mini or Not. A Cool Mini or Not, ela tem 2 parceiras no Brasil, Galápagos e Conclave. Só que, se você for ver pela Conclave, ela não lançou nenhum dos produtos A dela. Ela lançou produtos que a Galápagos recusou. Muito provavelmente, né? Esse eu tô conjecturando que eu não tenho informação. Mas provavelmente a Galápagos ouviu o advogado da empresa. Supostamente. Supostamente. Supostamente a Galápagos recusou alguns e a Conclave teve o direito de pegar depois que a Galápagos recusou. Então, vai chegar pela Galápagos, entendeu? Entendi. Pode ser que chegue, por exemplo, a Disney acabou de liberar a licença para a Grok fazer os Coops da Disney. Beleza? Que legal. Então, eles lançaram o Coop da Disney, 2 caixas e vão lançar mais 3, com personagens diferentes, tudo mais, só arte. Não tem uma mudança de regras e tal. Então, isso acontece. Pode acontecer que outra empresa, por exemplo, a Bestmark, é uma empresa dos jogos que tem uma editora chamada Across the Board. Eles têm os direitos de algumas licenças da Warner. O Game of Thrones é da Warner. Então, será que eles conseguem fazer um jogo Game of Thrones no Brasil? Pode ser que sim. Em algum momento, no Brasil, saiu o jogo do Peaky Blinders. Blinders saiu pela Bucaneiros. Então, existem essas possibilidades. Mas, geralmente, se você vai falar de fazer um jogo, ou vai ser alguma coisa local, então vai ser um autor nacional que vai fazer um jogo brasileiro baseado naquela propriedade intelectual, ao pedido de alguma editora, ou então vai ser um negócio que vem de fora e aí geralmente vem por parceiros já estabelecidos. Às vezes também eu imagino que deve ter junto ao útil ao agradável. Por exemplo, eu sei que aquele jogo Sheriff, não era Sheriff. Sheriff of Nottingham.
Isso, ele era o jogo da Receita Federal. O jogo da fronteira. Isso, aí teve pepino, o pessoal não gostou, parece, não sei com que história. São diversas histórias. Primeiro que esse jogo foi lançado como jogo da fronteira em 2005, 2006, ou Sim. 2004, por aí. Na Alemanha, e ele foi recomendado ao maior prêmio de jogos de tabuleiro do mundo, que é o Spiel des Jahres. Não foi finalista, mas ele estava na lista. Ele é brasileiro. Brasileiro, Tá. do Sérgio Alaban e do André Zatz. O jogo da fronteira foi lançado lá fora e ganhou recomendação ao Spiel des Jahres. Isso é muito gigantesco. Foi o maior feito de jogos de tabuleiro brasileiros até 2018, 19. Só uma coisa, esse prêmio é o tipo Oscar do jogo de tabuleiro. Tipo o Oscar do jogo de tabuleiro. Então ele foi por recomendado. É como se ele não fosse um top 3, mas ele estava entre os finalistas ali no Oscar, seria tipo isso. O jogo da fronteira veio pro Brasil, se não me engano, pela Estrela. Sim. Só que no Brasil ele sofreu o processo do MP e aí não podia comercializar o jogo, teve que retirar das lojas e tal, acabou sendo um fracasso, apesar de ter tido muita unidade distribuída por aí, fabricada. Depois disso, lá para 2010 ou 2009, não sei, a Galápagos começando, trouxe o Sérgio e fez uma versão do jogo da fronteira, chamada Robin Hood. E aí o Robin Hood lá foi feito quando a Galápagos foi comprada por um investidor italiano, que é o Davi Preti. Quando ele investiu, nem foi comprada, ele investiu na Galápagos um tempo, que é o dono da Cool Mini or Not. Uhum. Ele investiu na Galápagos, a primeira coisa que ele fez foi também pegar o Robin Hood para dentro da Cool Mini. E aí ele relançou o Robin Hood como Sheriff of Nottingham no mundo todo. E aí o jogo ganhou prêmio, não ganhou o Spiel des Jahres, né? Não considera por segundas edições e tudo mais, mas ele ficou muito bem falado, entrou para a linha de Essentials, do maior canal de jogo de tabuleiro do mundo, chamado Dice Tower. E aí o jogo vendeu muito. O Sérgio, com certeza, o jogo mais famoso dele no mundo é o Sheriff of Nottingham. No Brasil não é. No Brasil é o Quartz, curiosamente. Mas no mundo é o Sheriff of Nottingham. Mas, então, eu imagino que isso, assim... Esse cara aqui é um exemplo mais extremo, né? Mas eu imagino que aconteça muito. De começar um jogo, tipo, joguinho do Alex Kidd, que chegou no Brasil e falou, não, vamos fazer um Turma da Mônica, vai vender mais. Imagino que aconteça também isso com alguns jogos brasileiros. Por exemplo, lançou lá o jogo do Harry Potter, das Jujubinhas. Super fácil. Eu não sei. É um que você tem que contar os doces do Harry Potter. Ah, tá. Chama Honeydukes. Isso mesmo. Esse jogo, não tô falando mal do jogo não, gente. É um jogo legal. Mas é um jogo que ele poderia ser qualquer coisa. Como diz meu amigo... Qualquer tema. Ele poderia ser o jogo do Scooby-Doo. Tem um colega meu que fala que você pode colocar o Scooby-Doo como tema de qualquer jogo que vai dar certo. Ele tem essa teoria. Então eu imagino, assim, não tô falando que seja o caso desse jogo, tá? Mas eu imagino, assim, que deve acontecer muito de pegar isso talvez até mais internacionalmente, que é mais fácil pegar licença, eu imagino. Você pega um jogo e fala assim, ó, esse jogo aqui é legal, mas tá faltando um a mais aqui. Vamos licenciar aqui alguma coisa e tematizar o jogo. Ou não? No mercado de massa acontece muito. No mercado de hobby mais específico acontece menos, mas acontece. E no Brasil, isso conta muito? É um diferencial? Todo lugar conta. É, né? Um diferencial porque você abrange mais públicos. Sim. O público que não estava disposto a conhecer um jogo de tabuleiro, vamos supor, tem um jogo chamado The Resistance, né? Bem famoso. Uhum. O povo não está disposto a conhecer o The Resistance. Mas agora veio um jogo do mesmo estilo, não é igual, tá diferente, do Scooby-Doo. Saiu pela Cross the Board, é um jogo brasileiro do Gustavo Barreto. É mais fácil conhecer o Scooby-Doo do que conhecer o The Resistance, para muita gente. Eu, por exemplo, gosto muito do Scooby-Doo. Então eu já fico tentado a ver jogos do Scooby-Doo e conhecer, porque eu gosto muito. E, assim, você falou disso do Resistance. O Resistance já teve outra versão, ele foi o Avalon, né? Aí, assim... Agora ele já tem uma outra chamada Quest. Ah, é? Mas Quest é o quê? Voltou pra Quest de Camelot? Não, né? Não, é com a ilustração do Eberson, que é esse cara do Coop. É um jogo, eu não vi direito não, mas agora é uma caixa nova chamada Quest e é o conteúdo que tinha The Resistance e mais algumas coisas. Mas tem outra temática ou não? Outra temática, é um pouco diferente. Porque eu já vi um pessoal falando o seguinte, que no Brasil, por exemplo, isso no jogo digital, ficção científica, jogo futurístico, não é uma coisa que o público brasileiro se atraia muito. Não é um tema popular. Então eu imagino assim, que também deve ter um direcionamento de tipo de jogo que vem pra cá, em base em algumas diretrizes, né? Não sei se é desse tipo, né, de ficção científica, mas também de criação.
Ou não? O que acontece? Como a maior parte dos jogos que chegam no Só uma Brasil... coisa, você, por exemplo, você, assim, quando você vai pensar em tema, você pensa em tema antes de pensar na mecânica ou... varia muito, isso aí varia muito. Quando a gente está falando de criar jogos para o Brasil, algumas coisas são muito mais importantes do que o tema. Por exemplo, a facilidade de produção é muito importante. Você não vai, no Brasil, fazer um jogo de miniatura e achar que você vai ter facilidade para vender. Não vai. Não vai ter facilidade para vender. A não ser que você seja de quem? Que eu sei que tá lançando um jogo aí. Você tá no meio, não tá? Eu sou um dos autores. Então. De quem que é? Fala aí no jogo. Do Jovem Nerd, né? Do Jovem Nerd, da Iron Studios. E da YPA. O YPA é uma outra empresa minha, com o Jordi. Nós somos os dois autores do Ozob, a Cyberpunk Board Game. Que legal. é um jogo de miniaturas, de tabuleiro, do Ozob. É o primeiro do Brasil? De miniatura? Ou não? Não. Tem empresas brasileiras que fazem, mas todas elas fazem voltado pro mercado de fora. O Jovem Nerd é o primeiro de uma grande empresa brasileira que não é do nicho de board games, com uma IP brasileira, tipo 100% brasileira e anterior ao produto, e que vai fazer o jogo tendo o Brasil como um dos principais mercados. A gente tem o Arena The Contest, que é brasileiro, o Chronicles of Drunagor, o Dante Inferno, tem alguns jogos de algumas empresas brasileiras, especificamente esses que eu falei são da Dragor Studios e outro da CGS, que é a Creative Game Studio. É brasileira, mas olha o nome. Então é um nome voltado para o mercado de fora. Mas tem que pensar pro lado de fora, que é o mercado que sustenta, a não ser que tenha uma plataforma de lançamento no Brasil tão grande quanto o Jovem Nerd, né? Que aí realmente é uma plataforma maior do que essas empresas têm acesso. Sim. É uma plataforma muito grande, né? É aquela coisa, né? Muita gente vai comprar, independente de se joga ou não, um jogo de tabuleiro na casa dele. Vai comprar pra... Vai comprar porque é do Ozob, é do Jovem Nerd. É um jogo que é baseado num livro, num RPG, Nerdcast RPG, Cyberpunk e tal. Então ele tem motivos pra comprar que não seja só o jogo. Como eu sou autor, sou muito suspeito pra falar, mas eu acho que o jogo vai se sustentar independente do tema. Legal. Eu considero ele um jogo muito competente. Inclusive, antes de eu estar aqui, eu tava testando algumas coisas. Eu não posso falar exatamente do que, mas do jogo. Algumas coisas. Ele ainda tá em teste? Não. E é por isso que eu não posso falar o que eu tava fazendo, mas eu tava testando algumas coisas relacionadas ao Ozob, mas o jogo já foi entregue hoje nós estamos em junho de 2024. O jogo foi entregue em janeiro de 2024, já fechado. Jogo e as 2 expansões que estão divulgadas. Entendi. Começa a vender quanto o Ozob? Não pode falar. O que está anunciado é segundo semestre de 2024. Entendi. Isso já pode ser daqui a 15 dias ou 200 dias, praticamente. O 1000 já tá nas lojas? O 1000 já tá nas lojas. O 1000 é um jogo que foi lançado no Brasil pela Galápagos. É dos mesmos autores do Ozob, o Jordi e eu. E ele é um jogo que tá na maioria das lojas do hobby, todas, para não dizer todas, eu vou falar a maioria. Mas na maioria absoluta das lojas de jogos de tabuleiro, nas leituras e outras livrarias do estilo também tem. E em breve, provavelmente, na Amazon chega também. Na Amazon é importante, né? Principalmente por causa do frete grátis, né? Muito também. E um R-Rap da vida também é bom, né? Só que aí isso aí... Ou não entra muito? Entra. Tem jogos. Hoje você vai na R-Rap, tem jogos da Galápagos. Só que isso é uma coisa da Galápagos, da inteligência comercial deles, quais são os produtos selecionados. Aí eles selecionam alguns, outros não. Eu imagino que o 1000 faça sentido colocar lá. Mas outros jogos da Geeks and Orcs, por exemplo, não fazem tanto sentido, porque são jogos mais complexos do que o público da R-Rap vai pedir, muitas vezes. E muitas vezes a pessoa vai lá comprar e vai comprar por engano, vai dar para uma pessoa, uma criança... não vai nem jogar, vai ter uma experiência ruim com o jogo, então muitas vezes não é o posicionamento correto. Entendi. E cara, esse 1000, depois eu quero que você me explique o jogo, como que é, eu quero jogar ele. Mas eu tenho uma impressão, aí você me corrija se eu estiver enganado, em ambas as coisas. Que o 1000, ele é pra mim, parece um jogo bem o perfil do brasileiro, que é aquela coisa, é um jogo, um valor, deve ser abaixo de 100, imagino. É, R$39,99. Então, ou seja, R$40, um valor acessível. Nunca vai ser tão acessível quanto o Peg in 6, que era R$2,50. Não sei se você lembra. Esse é impossível de... Mas esse era R$2,50 porque ele era desova mesmo, né? O Peg in 6 foi feito pela Copag inicialmente. E aí, como a Copag não conseguiu vender o produto, e a Copag fazia muito mais volume do que a gente faz hoje de jogos assim, primeiro que eles têm como baixar o preço. Então, o Peg in 6 deve ter sido vendido a R$12, R$13 inicialmente. E aí, a R$2,50, R$2, era quando ele estava já sendo desovado nas lojas que compraram. Tipo, loja de R$1,99,
armarinho, coisas que não vendiam o jogo porque não era um jogo para aquele posicionamento. E aí, Não era pra época, também. não era para época, não era para aquele posicionamento dentro da loja e tudo mais. Hoje o Pack 6 tem no Brasil e ele é vendido a 90 e poucos reais, porque ele é outro tipo de produto para o público do jogo de tabuleiro, de carta e tal. Então é um pouco diferente daquela época do Pack 6 a R$1, R$2. Sim. Mas, voltando, que é uma impressão que eu tenho também do público brasileiro. O público brasileiro, ou pelo menos as pessoas que eu conheço que não são do meio, elas têm muita resistência à questão de regra, de aprender que regra nova. Não quer. É a maior barreira de jogo de tabuleiro. É a maior barreira. É a maior de todas. Geral. Ou só no Brasil? Não, no mundo todo. Mundo todo. É a maior barreira porque é de fato uma barreira. É barreira para nós. O que você tem que fazer? A maior parte dos produtos, e a maioria absoluta, você pega o produto na prateleira da loja e você abre o produto e já pode aproveitar. O máximo que você vai fazer é ligar numa tomada ou fazer uma instalação básica. Por exemplo, se eu comprar um computador, Sim. uma CPU. Se ela estiver pronta, eu vou colocar a CPU, vou plugar no monitor, plugar no teclado, no mouse e colocar na tomada. E é isso. Esse é o meu trabalho. O jogo de tabuleiro, não. Você tem que ler as instruções, senão você não sabe jogar aquilo ali. Não consegue aproveitar do seu produto. Isso é uma barreira para o consumo, é uma barreira para o entendimento e é o motivo de Banco Imobiliário ainda ser o jogo mais vendido do mundo. Não Banco Imobiliário, mas Monopoly, né? Ainda é o jogo mais vendido do mundo, mesmo sendo o mesmo jogo praticamente que foi criado em 1903, mais de 120 anos atrás. Ou seja, exatamente por a regra não ter mudado. Porque as regras são as mesmas, são familiares, então todo mundo jogou quando era criança porque alguém ensinou. Sim. Então, você já leu a regra do Banco Imobiliário, mas você sabe falar ela. Sei, mais ou Se você menos. pegar um tabuleiro do Banco Imobiliário, você sabe mais ou menos. Mais ou menos sei. Eu também sei. Eu sei, na verdade, perfeitamente. Eu não jogo Banco Imobiliário desde 2012, 11, a última vez que eu joguei. Então, é porque as regras já estão aí, as pessoas já jogam, então isso continua sendo jogado. A barreira para o jogo de tabuleiro maior de todas é regra. Eu vejo algumas coisas, algumas possibilidades de ser melhorado. Por exemplo, a Alexa é uma possibilidade muito grande. Se você colocar uma skill na Alexa que ensina o seu jogo, a pessoa consegue consumir só com uma Alexa. Ou as inteligências artificiais, também os GPT da vida, que você consiga educar e o GPT ensinar a pessoa como jogar. Então, eu acho que tem esses recursos que podem vir a existir. Ainda não são recursos muito usados nessa indústria, não. Eu sou menos otimista que você, porque eu vejo assim, você pega um gameplay, você coloca pra pessoa assistir, a pessoa já não consegue. Eu acho que a gente tem que fazer aqui igual Matrix, colocar um plugzinho aqui na pessoa. Plugar na pessoa e fazer download do... Eu acho que isso aí tá muito longe, mas enquanto aí... não tem isso, eu acho que a Alexa explicar o jogo seria... Pode ser uma boa, interessante. Mas, então, voltando pra esse jogo, eu vejo assim, que é um jogo, eu imagino que não seja muito complicado de explicar, você vai jogar rápido. 5 minutos no máximo. 5 minutos, seja rápido de jogar e que dê pra você jogar muitas e muitas e muitas vezes. Porque eu vejo que muita gente quer um jogo, aprende ele e quer jogar ele a vida toda. Ou não? Muita gente fica num jogo só, é muito normal isso. Muitas vezes a gente... Só um segundo. Quer que dê uma pausa aqui? Pode falar, não tem problema. Então tá. Esse tipo de jogo, muitas vezes, é para isso, para o povo levar na mochila. Muitas vezes a pessoa que joga só em eventos específicos, joga só quando vai para um sítio, quando vai para casa de um amigo e tal. E um jogo resolve a vida dela, um jogo só, 2 talvez. Então, sim, esse é um jogo voltado para esse público. É claro que, como eu e o Jordi, que somos os autores do jogo, a gente é do jogo de tabuleiro, nós fizemos um jogo que fosse interessante para nós também. Nós fizemos um jogo que fosse só interessante para um público que não joga. É um interessante público que joga, mas ele tem que ter regras fáceis para ser muito palatável para todo mundo. E esse é um jogo que se explica em menos de 5 minutos, com toda certeza absoluta, e joga-se também em menos de 10, menos de 5, às vezes, menos de 5 minutos. Então é um jogo bem tranquilo de aprender, assim. Não, bacana. E já que você falou essa coisa do... é um jogo que também, pra mim, né? Acho que todo criador, seja o que for, é legal quando a pessoa faz... Não, vou fazer isso, mas isso aqui é pra mim. Eu não sei se você conhece a série do Desventuras em Série. Conheço. A série não, eu conheço o filme. Não, Desventuras em Série, mas tem um livro. Sim. A série de livros, o cara... Ele é um cara bem diferente, né? Ele gosta de umas coisas mais tenebrosas. Aí ele fala assim, você vai escrever um livro infantil. A editora falou com ele. Aí ele falou assim, eu vou escrever um livro infantil, beleza. Mas vai ser pra criança que eu era quando eu era pequeno. Criança, então, aí ele foi lá e fez um negócio bem diferente. Que eu falo, legal. Porque também
Eu não gosto muito dessa coisa de tratar a criança como assim um espectro, assim, não, criança. Tudo é criança, é igual. Não, tem criança de tudo que é jeito, como um adulto tem de tudo que é jeito. Tem criança que gosta de filme de terror, tem criança que não gosta. Não tô falando pra ver também filme de terror explícito, mas, você entendeu, né? Coisas mais tenebrosas. Eu esqueci o que eu ia te perguntar. O que eu tava falando? É porque eu falei do jogo ter sido feito por mim pelo Sim. Dodi, que a gente colocou elementos que a gente gosta. E é isso que eu queria perguntar, que é assim, o que você gosta e quem que é a pessoa que fez, ou o jogo, que você olha e fala assim, pô, cara, eu queria ter feito isso, porque pra mim isso aqui é o que... Eu falo, não, isso aqui é o que eu quero fazer. Isso aqui é meu santo grau do jogo de tabuleiro. Não que seja o melhor jogo do mundo, mas é o que eu busco fazer. Tá, o que eu busco fazer é muito complicado, então vou começar pelo outro. Sim. O que eu gosto? O que eu diria que transforma o 1000 num jogo para quem gosta de jogo de tabuleiro diferente, por exemplo, do Uno? Eu acho que o 1000 você tem decisões sempre. Sim. O que é muito importante num jogo de tabuleiro moderno? Que o jogador guie o resultado da partida. Claro que muitas vezes a partida foge do controle dos jogadores, os outros jogadores também agem, então isso entra no seu caminho para você vencer ou não. Mas as coisas que você faz, as escolhas que você toma, elas afetam o resultado do jogo de forma direta. Então, essa escolha, a gente chama de escolha significativa, isso é uma coisa que tem que estar presente num jogo moderno. Não dá para você fazer escolhas para você jogar no automático. Eu vou dar um exemplo. O banco imobiliário, você rola 2 dados, anda aquela quantidade de casas e o que a casa disser que você faz, você resolve. Isso não tem decisão nenhuma. Sim. A sua decisão foi jogar. A partir do momento que você jogou, o seu turno é isso. Você vai rolar 2 dados, você vai andar a quantidade de casas e você vai fazer o que está escrito lá. A sua decisão no banco imobiliário é comprar ou não comprar. Comprar ou colocar em leilão. E se você tiver dinheiro, você sempre vai comprar, que é o que faz sentido dentro do jogo. Então, é um espaço de decisão do jogador muito pequeno. Não existe ali o espaço de decisão. No 1000, a gente coloca bastante espaço de decisão. O jogador sempre tem algumas possibilidades na vez dele de jogar. Enquanto o Uno, por exemplo, que seria uma grande competição, entre aspas, não tem tanta escolha assim. Você tem que jogar da cor, tem que ser tal coisa, você joga se você tiver, não joga se você não tiver. A sua interação está sempre muito limitada à próxima pessoa. Você não tem opção, se você não tiver um +2, você vai só jogar uma carta e coincidir. Às vezes, a única coisa que você tem no Uno de controle é se você for muito bom contador de cartas, souber quantas cartas tem no baralho de cada cor, de cada número, e conseguir fazer probabilidade de qual carta aquele cara não vai ter mais, qual naipe ou qual número a pessoa logo depois de você tem ou não tem. Convenhamos, né? Quem joga Uno não é o público que quer fazer isso. Não é o público que quer fazer isso, às vezes quer, só não sabe disso. Eles não vão achar ruim ter escolhas. Por exemplo, eu falo assim, não quer fazer isso de contar carta. De contar carta, entendeu? Isso eu concordo, não é o público que vai fazer isso. Mas, por exemplo, o Uno tem uma interação muito limitada no sentido de eu tô aqui, aí tem uma pessoa aqui, outra lá e você aí. Eu não interajo com você no jogo. Sim. A única coisa que eu interajo com você de forma direta é se eu pular essa pessoa e aí é a sua vez. Mas, além disso, se tiver uma outra pessoa lá, uma quinta pessoa, eu não interajo com ela mesmo. Assim. Então, tem essa limitação de interação. O 1000 é limitado a interagir com a pessoa do lado, mas você tem uma discussão na mesa muito grande. E tem uma opção que toda carta tem. No Uno, para você interagir de certa forma, você precisa de uma carta especial. No 1000, toda carta ela tem a mesma possibilidade. Você jogar ela virada para baixo, você pode estar blefando ou não. Que a grande parada do jogo é o grande twist do jogo, é isso daí. Então, você tem cartas na sua mão, você já tem para fazer esse recurso de blefar ou não. Cabe à pessoa, a próxima pessoa duvidar ou não, abrir mão de uma jogada boa para ela, para poder tentar te ferrar. Existem essas possibilidades. Mas não tem carta especial, igual o Uno tem. Tipo, come +2, ou pula sua vez. Não tem isso. É um jogo, literalmente, você tem números e a opção que você tem diferente é jogar eles virados para baixo para poder falar assim, ó, essa carta aqui tá respeitando o que o jogo exige. Então, toda carta é essa carta especial potencial, entendeu? Entendi. Então é o que você busca, esse perfil de jogo. Que a pessoa vai ter espaço de decisão. Não necessariamente nesse perfil. Sim. Pode ser jogo maior. Pode ser jogo... Sim. O Ozob é muito maior do que Sim. isso. É um jogo que eu gosto muito de jogar. Mas a pessoa tem espaço de decisão. Bastante espaço de decisão no turno dela. O que ela faz, o que é melhor pro jogo, qual é o resultado que ela acha que aquilo vai gerar. Então, esse espaço de decisão é que eu busco dentro do jogo. Posso te contar a minha maior frustração em jogo de tabuleiro na vida?
É um jogo chamado Cleópatra, que é aquele que você tem que montar o palácio. Não sei se você já jogou. Já joguei. Você jogou ele em 5 pessoas? Não, eu joguei em 4 pessoas. Eu joguei ele em... Joguei em 3, na verdade. 3? Eu joguei ele em 5 pessoas. Esse jogo, eu tenho ódio dele. Eu não quero jogar esse jogo nunca mais. Eu joguei ele em 5. Cara, eu não tinha o que fazer no jogo. Todo mundo fazia uma ação, fazia outra, fazia outra. Quando chegava na minha vez, a mesa ficava vazia de carta. E aí, assim, você precisa ter carta pra fazer a ação. Eu não tinha o que fazer. Aí eu tinha, assim, comprar a carta que tinha em cima da mesa, que já não era mais interessante. E sempre quando eu fazia isso, eu tava abrindo a mesa de novo pra ela voltar com mais cartas pra próxima pessoa. Eu joguei, cara, celular não, chegou no meio do jogo, uns 30 minutos de jogo, peguei um celular e falei, cara, desculpa, não tô jogando. E é a coisa mais, se chama assim, é aquela coisa, um jogo que não era pra ser em 5 pessoas, forçaram pra ser em 5 pessoas pra poder vender. Aliás, até uma questão de hoje em dia, jogo pra 5 pessoas é difícil, né? Ser bom? Não de ser bom, de ter jogo assim, esses jogos maiores. Esse jogo, assim, o 1000, eu imagino... Pra ele é até 5 pessoas. É 5. Não, Esse perfil, sim. Eu acho que tem jogos feitos que são bons pra 5 pessoas, mas de forma geral... City 24. Mais... 24, aí eu tenho que voltar muito não, tá na bom. cabeça. Mas, assim, Ticket to Ride que é um pouco maior. É maior do que um de entrada, assim, e cabe 5 Funciona jogadores. bem de 5? Muito bem. Funciona. É a melhor contagem do Ticket to Ride. É mesmo. Que enche mesmo a mesa e vai... Disputa no tabuleiro e tal. É, o Ticket Ride, se não tiver um... Ticket Ride, se não tiver um sangue no olho ali... Não é legal. Então, tem ele, tem... O Seven Wonders funciona muito bem com 5 jogadores. Tem alguns... Eu concordo que chega num nível de complexidade que o 5º jogador não é benéfico pro jogo, mas não só por causa de coisas, componentes, boas ações. Geralmente é por causa de tempo. Também. Cada jogador a mais, se o jogo não é simultâneo ou com turnos muito curtos, aumenta demais o tempo que tem pra voltar em você a sua vez de jogar. Isso é muito ruim pro jogo. Eu vou te falar que o meu jogo favorito, não é o meu jogo favorito, um dos que eu mais gosto, poderia ser meu favorito se eu jogasse ele mais e ele não tivesse esse problema, que é o Great Western Trail. Em 4 jogadores ele é um pouquinho mais demorado, né? Em 2 pessoas eu acho que ele fica tão bom, mas 3 pessoas já começa a demorar muito. Em 4 pessoas é insuportável, cara. Demora demais. Acho insuportável, não. Acho um bom jogo. Eu adoro. De qualquer forma. Eu adoro. Eu acho. Mas é insuportável pras pessoas, né? Tem gente que não gosta de jeito nenhum. Não, tem gente que não gosta. Mas eu, por exemplo, que sou sensível a tempo de jogo, eu gosto do Great Western Trail em 3 e 4 jogadores. Eu acho bom. Eu nunca nem joguei com 2. Não, é bom. Eu gosto, acho muito legal. Mas 3 e 4 eu gosto bastante. Uma curiosidade é que eu já trabalhei com o autor do Great Western Trail, o Alexander Pfister. O dia que você vê ele, você pode dar um beijo na boca dele e falar assim, cara, você fez a vida... É mais complicado, né? Porque, cara, esse jogo eu acho ele maravilhoso. Só que, pra mim, ele tem um problema. Explicar, não é chato demais explicar esse jogo. E aí, as pessoas que jogam comigo não gostam tanto desse jogo. Aí é um jogo que tá... Cara, eu tenho até insert pra ele, negócio que eu acho maravilhoso. Nem jogo muito. Eu joguei uma época pra caramba no celular. Tinha uma versão lá naquele negócio de jogo, como que chama? Board Game Arena. Acho que é isso. Não, Board Game Arena é online, né? É que tem um jogo de Steam lá que é um simulador. Não, é o Board Game Arena, que é online, dá pra jogar até no browser e tem um aplicativo pro celular e tal. Isso. Board Game Arena. Pera aí que eu fiz uma loucura ali. Não, voltou. Enfim, se deu cortou um monte de vezes ali sem querer. Mas eu gosto muito desse jogo, eu acho muito legal. Mas tem essa questão do tempo, questão de número de jogadores. E, cara, qual foi o jogo que explodiu sua cabeça no meio de jogo de tabuleiro? Aliás, qual foi o jogo que te falou assim, eu queria fazer essa parada aqui? Pode você responder as duas coisas. Eu não comecei a fazer jogo porque um jogo me instigou a fazer jogo, não. Comecei a fazer jogo por causa de algumas ideias que eu tinha na cabeça. Agiotas. E eu falei assim... Não. Eu falei assim, vamos fazer um jogo sobre isso. E eu já jogava muito. Sim. Mas um jogo que me converteu a não só jogador esporádico de jogos, mas a ser comprador e um fã do universo, foi o King of Tokyo. King of Tokyo foi o jogo que me converteu a comprador de jogos de tabuleiro. Muito popular, não é? Muito popular. No Brasil, eu falo. Hoje em dia diminuiu bem, né? Você não vê tanto King of Tokyo mais. Mas, assim, era muito comum. Era comum no mundo todo. Mas o que acontece? Eu era jogador competitivo de Pokémon TCG. Sim. Pokémon de carta. Eu lembro disso, de você falar disso. E eu já jogava jogos de tabuleiro. Jogava Seven Wonders, Catan. Nessa época eu já conhecia alguns jogos. E eu viajei para Brasília para jogar uma competição de Pokémon lá. E eu fiquei na casa de um cara chamado Charlon. O Charlon, ele... Charlon? Charlon.
Ele... Na competição de Pokémon, o cara chama de Charlão. Como que... Charlão, Charizard, né? Ah, não, pô, mas, nome... mas é Charizard, Charmander e Charmeleon. É, mas não Então, é a quarta fase... A primeira fase. Charmon, a pré-evolução. Charlon, Charmander, Charmeleon, Charizard. Pô. O Charlon, ele tinha uma ludoteca em Brasília, chamada Ludoteca BGC. Eu nem sei se ainda existe. Talvez exista sim. E aí, ele me apresentou, à noite lá jogando, ele me apresentou King of Tokyo, e minha cabeça fez assim, ó, eu preciso desse jogo, eu preciso comprar isso foi 2012, essa viagem lá. E aí, na época, não existia esse jogo no Brasil, não existia nem loja de jogo de tabuleiro no Brasil. O que eu fiz? Eu procurei um grupo no Facebook, que eu já participava e tal, mas eu participava pouco, e aí nesse grupo tinha como comprar jogo importado. Tem um cara chamado Marcelo Gru, que era bem famoso no início do hobby no Brasil, ele tinha uma lista de e-mail que ele mandava, eu vou importar jogo e tem esses aqui na lista. Qual você quer? E aí sempre tinha King of Tokyo. Então eu comprei com ele por uma lista de e-mail. Eu comprei King of Tokyo e 2 expansões. Então foi o jogo que começou a me fazer comprar jogo de tabuleiro. Foi o King of Tokyo. Não sei se você sabe, mas hoje em dia isso seria impossível para o público mais jovem, porque saiu uma reportagem falando que o público mais jovem não sabe mandar e-mail. Não sabe mandar e-mail, não sabe imprimir. Não sabe usar computador. Não sabe usar computador. Porque o pessoal hoje em dia tem muita coisa que se resolve no celular, né? Sim, muita coisa no WhatsApp, Instagram e tal. Mas é até uma pena, né? Porque o computador é uma ferramenta muito poderosa que a gente usa na nossa vida desde sempre. E vai continuar usando por muito tempo. Então, eu indico, jovens, aprendam a usar computador. É importante. Questão de produtividade, o computador não tem como comparar. Não compara. O celular é limitadíssimo. Demais. É muito limitado. Assim, vamos ser sinceros, né? Também, assim, esse público mais jovem tem um toque fino pro touchscreen que é muito diferente do nosso. Eu, por exemplo, assim, eu vejo gente editando vídeo no celular. Bicho, desculpa, não consigo, não é pra mim. Mas essa coisa que você falou eu ia te perguntar isso, essa coisa que era exatamente o que você respondeu sobre o King of Tokyo, que essa coisa de você pegar um jogo, costuma ser muito no início, quando a gente tá conhecendo os jogos, né? Que é ser, uau, explode a cabeça. Desde o King of Tokyo eu tenho um sonho na minha vida de fazer um jogo de dados. Eu não tenho, nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Eu tenho um jogo que tem dados como componentes, o Ozob é um desses jogos, eu tenho um jogo chamado Trick or Treat, outro chamado Bingo Boom, mas um jogo de dados eu não tenho. Mas você fala assim, porque você quer um jogo que não seja simplesmente um dadinho com número, você quer uma coisa... Eu quero um jogo que o dado seja a principal, rolagem de dados seja a principal coisa que você faz no seu turno. Sim. Na sua vez de jogar. E o King of Tokyo é isso. Você rola dado, escolhe o que você vai fazer ali baseado nos dados e pode rerolar 2 vezes, baseado no Yahtzee. Eu gostaria de ter um jogo assim. Desde o início, desde o King of Tokyo, eu quero um jogo desse jeito. O que você acha do Marco Polo? Acho muito bom, só que o Marco Polo não é a principal coisa que você faz no seu turno. Não, você não considera. Tá, entendi. Porque você rola no início, né? Rola no início, o que tá ali você vai gerenciar para poder fazer suas ações. Mas não é a principal coisa que você faz no seu turno. Entendi. No início de uma rodada, você rola os seus dados e vê o que vai ser possível de você fazer naquele turno. Mas é fantástico, um jogo fantástico. Eu gosto muito. Esse talvez hoje seja meu favorito. Eu falei do Great Western. Tá longe do meu favorito, mas ele é tipo 50º, por aí. Você tem uma lista, né, de top 100. Eu tenho 2 top 100 publicados na internet, os 2 pelo Covil dos Jogos, e o Marco Polo tá em ambas. Na primeira vez ele era o Marco Polo 1, na segunda eu já mudei pelo Marco Polo 2, que eu acho um jogo mais agradável. Substitui? Substitui. Pra mim, substitui. Não joguei ainda o 2. Não, eu acho que pra você, menos. Vai substituir menos. Pra mim, substitui. Eu acho o Marco Polo 1 muito apertado. Então, às vezes, ele é desagradável. Você não conseguir fazer alguma coisa e ir lá pegar aquelas 3 moedinhas só pra poder passar a vez, porque é a melhor opção, porque você só tem opções ruins. Eu tenho uma questão com o Marco Polo, e é pra mim uma coisa que eu não gosto em jogo de tabuleiro, que é o seguinte. Eu gosto muito do Marco Polo, e eu já joguei muitas vezes. Sim, mais do que alguns jogos, mais do que a maioria dos jogos. O que acontece? As pessoas que jogam comigo não gostam. Porque elas vão jogar o jogo e pra elas é muito apertado, porque elas não têm o know-how que eu tenho ali. Então eu acho que já desequilibra. Inclusive tem muito jogo que eu tenho na prateleira e falo, porra, bicho, o jogo é muito legal, mas eu vou colocar alguém novo pra jogar, vai ficar tão desequilibrado que vai ser um porre. E aí, o Marco Polo, por exemplo, eu falo, o dado preto, ele é muito importante pra você render no jogo. Aí a galera não manja isso, aí a pessoa, tipo assim, eu já tô jogando... Assim, vou ter 3 rodadas e a pessoa vai ficar parada, porque ela já acabou os dados dela e eu tô lá com o dado preto. Ela, não sabia disso. Falei, ok, falha minha de não ter ensinado, talvez, não sei. Mas aí me incomoda.
E aí eu até queria ver o Marco Polo 2, você já falou que é menos apertado. Fala, pô, apertado. pra trazer o pessoal pra jogar deve ser muito bom, né? Ou não? Essa questão, eu acho que o Marco Polo não é talvez o jogo para isso, mas o fato é, esses jogos assim, eles têm esse problema e vão ter. Assim como eu não jogo Street Fighter contra quem Sim. é muito bom, eu não vou jogar Terra Mística contra gente que tem 300 partidas. Eu joguei 2 vezes, pô. Não tem, nem que eu não vou jogar, eu posso até jogar. Eu sei que eu não vou fazer frente, eu não vou ganhar, eu vou fazer uma figuração ali. E é isso que vai acontecer. Assim como o Marco Polo nesse caso aí, você falou de pessoas que não jogam e que vão jogar com você, porque você já tem várias partidas de Marco Polo. É normal, eu não tenho muito escapatório de jogos que são principalmente estratégicos. E falando disso, de pessoas que não jogam tanto, uma coisa que eu vejo é muita gente que gosta de jogo de tabuleiro. Eu, por exemplo, eu tenho alguns grupos. Tem um grupo que todo mundo ali joga jogo de tabuleiro, compra jogo de tabuleiro, mas eu tenho um grupo que são pessoas que gostam de jogos, jogam jogos eletrônicos, mas nenhum deles tem algum jogo na coleção. Eles só jogam por minha causa. E aí, assim, isso também é um impasse no mercado hoje de jogos de tabuleiro, a questão de fica uma pessoa só comprando, e a pessoa, às vezes, ela fica refém de ficar jogando sempre o mesmo jogo, porque o grupo, às vezes, pede, e isso cria uma pouca rotatividade, olha, falei bonito, hein? Dentro do mercado. Cara, eu não sei se isso é um problema para o mercado. Existe uma diferenciação entre jogadores e compradores. Isso é claro. Existe Sim. uma diferença e, obviamente, compradores são menos. O que você vê como problema no mercado hoje? Ou você não vê problema no mercado? Todo mercado tem coisas a melhorar, né? Mas o que eu vejo é que a gente tem que ter maior penetração em um público entrante. Assim, um público novo. Tem que aparecer mais para esse público, tem que ter mais oportunidade de contato. E falta descobrir isso? Como fazer isso? Não necessariamente falta. O dinheiro sempre ajuda muito, né? Sim. Então, talvez tá num ritmo que o dinheiro permite que tenha, talvez. Mas aí entra naquilo que eu estava te falando mais cedo, que é a questão do mostrar o jogo de tabuleiro, porque é muito difícil. Assim, eu lembro quando eu vi o Marco Polo, aí eu vi a pessoa jogando, eu falei, mas qual que é o legal, né? O clique, jogos, né? Certos jogos são muito difíceis, Sim. eu concordo, Marco Polo é muito difícil, mas o Coup não é. O E-Top, que é o que o Felipe Neto usou no vídeo agora, não é. O jogo X, sei lá, o Dobro, que é outro jogo da Grok também, não é difícil de mostrar. O 1000 não é difícil de mostrar. Você não precisa de conteúdo de 5 minutos, de 10, de 15, de 20. O 1000 tem um Reels de 1 minuto que explica o jogo e mostra coisas. Então, você tem muitas maneiras de chegar nesse público. Você não vai chegar nesse público com Marco Polo. Você vai chegar nesse público com jogos de menor valor aquisitivo e que sejam mais fáceis de explicar. Então, isso sim, a gente tem que escolher bem isso. Eu acho só que existe uma limitação mesmo de ação, de campo de ação. Então, se a gente está falando, o mercado hoje no Brasil é estimado em 164 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro, mas não é um mercado nem bilionário, não é? Então, é muito dinheiro que não é tanto assim. Você não tem um canhão comunicacional tão grande igual você tem em outros diversos mercados. Então, é uma coisa de ir crescendo o mercado e aumentando o que esse mercado pode fazer. Mas a gente já vê muito influenciador grande jogando. Não sei se você conhece a Doarda. Não. É uma influenciadora de São Paulo lá, de gente jovem. Ela joga jogo de tabuleiro. Ela, de vez em quando, mostra que ela vai lá na casa dos amigos dela jogar jogo de tabuleiro. E não é nem pago para ela fazer isso. Ela faz isso, faz parte da vida dela. Então, eu acho que é uma construção ao longo do tempo. O mercado de jogo de tabuleiro na Alemanha e nos Estados Unidos, o mercado moderno, principalmente nos Estados Unidos, ele existe desde 95. No Brasil, existe desde 2011, 2012. Então, desde 95 é um mercado que lá nos Estados Unidos está se consolidando. Isso já vai fazer 30 anos. O mercado de 2012 para cá tem 12. Então, é muito diferente. E cresceu muito. Cresceu demais. Cresceu exponencialmente, né? É muito gigante. Hoje a gente, com certeza, está falando de mais de 100 mil compradores. Com certeza, bem mais. Então, é muita gente comprando jogo de tabuleiro. 99 mil compram banco imobiliário, compram Uno. Não. Isso eu ignorando banco imobiliário e Uno. Tô falando de 100 mil compradores de... Jogos maiores, mais pesados, digamos. Jogos modernos, isso. O Uno vende 1,5 milhão de cópias no Brasil por ano. Então, mesmo? É muito mais gente. Destrói muito o Uno, né? Destrói muito, o Uno é barato, você joga, não precisa livar, né? Que é uma coisa então, essa é uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Você conhece o mercado internacional, então eu imagino que você saiba. Sleeve
sem ser pra jogo colecionável, tipo Pokémon, Magic, é uma coisa usada lá fora? Primeiro é bom explicar o que é sleeve, né? Sim, é bom, é sempre bom, eu vou mostrar pra câmera ali. Mas sleeve, ó, basicamente é o seguinte: você tem uma carta, e aí você, pra proteger a sua carta, pra essa aqui é mais fácil. Pra você proteger a sua carta, você coloca um plástico, que é do tamanho da carta, pra proteger ela de água, de desgaste da mão, de embaralhamento. Isso aí você vai na papelaria e manda plastificar? Não, existem os produtos específicos pra cada tamanho de carta e tal. E isso é um sleeve. Lá fora não é tão comum quanto no Brasil, porque lá fora o jogo ele tem Muito uma mais relação acessível. com o poder aquisitivo de ser mais acessível. Mas está crescendo. O jogo aumentou de preço no mundo todo, não foi só no Brasil. O jogo de tabuleiro moderno ele está cada vez mais caro no mundo todo. Tudo que é físico aumentou de preço, né? Papel. Se o disparou. papel. O jogo é todo baseado em papel. Sim. Se o papel disparou o preço, o jogo vai ser afetado. Mas é nem só por isso. A gente também tá vendo os jogos cada vez mais premium. Sim. E isso tá atingindo mais gente. Chama mais comprador, por incrível que pareça. Então a gente também tá falando de uma produção mais sofisticada. Então automaticamente os jogos sofrem de preço. Com essa subida de preço, sleeves também chegam lá fora cada vez mais, são mais usados e tal. É menos usado que no Brasil. No Brasil, quase 100% das pessoas que compram jogos de tabuleiro com frequência, tem uma coleção de jogos de tabuleiro, elas vão ter jogos sleevados. Eu sou um dos poucos que não sleeva jogo. Eu sleevei do 1000 recentemente, porque é um jogo de mesa de boteco. Sim. Mas você vai ver, sei lá, o Piratas eu sleevo porque esse é o meu de teste. Mas, por exemplo, o meu Fibonaccius, ele não tem sleeve, ó. Ele é o jogo no pelo. No pelo. E é isso aqui, e eu não sleevo mesmo. Mas vamos ser sinceros, né? Tem gente aí que tem um fetichezinho com sleeve. Tem. E eu vi um dia o cara que a gente brincou, zoou ele, falou assim, pô, cara, você colocou camisinha na caixa do jogo? É normal, muita gente faz isso. É compreensível, é um negócio muito caro, né? Não, mas existe também uma obsessão. A pessoa... Como existe pra tudo, né? O meu tio coleciona CD, até hoje. E os CDs dele estão embalados no plástico. Sim. Eu tenho um jogo, eu nunca joguei ele, tá lá, eu tenho que jogar ele, que é o Bruxelas, 1900 alguma coisa, 1800, eu não sei. Mas é a versão Pocket, que é uma versão, não é a mesma versão do jogo, mas é menor, mas é uma versão parecida, não é uma versão do jogo. Eu lembro que o jogo saiu barato, assim, a venda dele, porque eu acho que estava meio encalhado, e eu vi muita gente reclamando desse jogo. Eu falei, pô, mas... Muita gente também... Por causa do jeito que ele é fechado, né? Exatamente, que ele não vem plastificado. Aí eu vi muita gente reclamando. Ele tem um adesivo no lado. Isso. Isso é uma tendência, era mais tendência antes da pandemia. Eu acho que ainda vai voltar a pegar mais. Mas é uma tendência no mercado global. Os jogos virem fechados só com um adesivo entre a tampa e a caixa. Só aquele, tipo um lacre de embalagem de pizza, né? Lá fora, o colecionismo não é tão comum como no Brasil. No Brasil é colecionismo mesmo, muitas vezes. E aqui, esses detalhes fazem muita diferença. Lá fora, às vezes, não faz tanto. Faz também, tá? Mas às vezes não faz tanta diferença. E por causa de políticas verdes, ESG e tal, estão diminuindo a emissão, o uso de plástico nos jogos. E o plástico do shrink, né, que é esse que envolve a caixa, muitas vezes ele é dispensável. Então vai só com adesivo, é normal hoje em dia. Mas vamos ser sinceros, eu sou muito cínico com essas coisas, eu falo. Se diminui, se corta essas coisas quando é interessante pro custo. Ou não? Ou tem... É muito irrelevante. É muito irrelevante? O custo é muito irrelevante. É mesmo. E tá, agora, voltando para a questão do mercado, e voltando você como empresário, o que você vê que falta no mercado, você quer que venha, você luta por isso, você acredita que precisa, como que você enxerga o futuro também do board game aqui no Brasil? Cara, é muito difícil falar o que Nossa, falta. eu fui muito abstrato, né? Eu abri pra caramba a pergunta. Foi pra muitos lados, mas eu vou responder uma parte específica da pergunta. Água? Eu aceito mais um, por favor. Bom, os jogos de tabuleiro no Brasil eles já caminharam um longo caminho, uma longa trajetória. Então, eu comecei em 2015, era outro cenário, e o cenário atual já tem muita coisa. Se eu fosse descobrir o que falta para os jogos de tabuleiro no Brasil, é muito mais... Tava rico, né? Não, e é muito mais coisas que faltam no Brasil como um todo do que especificamente para o mercado de jogos de tabuleiro. Para o mercado de jogos de tabuleiro, falta mais conhecimento das pessoas. As pessoas chegarem e conhecerem o jogo. Falta maior capacidade de interpretação, de texto, maior costume com leitura. Falta muita coisa. Mas se é um problema do jogo de tabuleiro, é um problema no Brasil.
de forma geral. Então é um problema do Brasil. Falta poder aquisitivo, muitas vezes. É um país que não tem poder aquisitivo médio tão grande quanto outros países têm mercados estabelecidos. Mas só fazendo um ponderamento sobre isso, para também não ficar parecendo também que, como que são elitistas, estão falando, porque no Brasil, sabe, que a gente vai para esse lado. É questão de interpretação de texto, cara. Eu não vou dar nomes, porque é parente, é uma pessoa muito, digamos, instruída, é professora e tudo mais. Ela leu as regras do Sugar Gliders, que são 3 páginas, é um folheto de 3 lados ali, sei lá, 4 páginas no fim das contas. Página ou lauda, não sei. Enfim, não importa. A pessoa é professora, mas ela não entendeu o jogo. Deu vontade de virar pra ela. Você não sabe interpretação de texto básica? Mas você vê assim que, no geral, as pessoas têm interpretação de texto, nem só por causa de questão de instrução e tudo mais. É que parece que a gente é ruim disso mesmo no Brasil, cara. Às vezes é falta de costume com leitura, né? Então, o Brasil tem esses... Não, e ela lê pra caramba, vou falar, ela lê pra caramba. Eu não sei porque ela não entendeu. É idiota mesmo. Cara, acaba que tem uma coisa que acontece, né? São novos termos. É uma terminologia toda nova. Se a pessoa não tá acostumada a ler coisas difíceis, ou seja, que tem um vocabulário novo, um jeito de ler diferente, é um pouco mais difícil ler manual mesmo. É difícil, é complicado. Eu às vezes, fico uma preguicinha. A gente que já conhece jogo, a gente muitas vezes tem que ter a peça na mesa, montar o jogo na mesa pra entender o que tá falando ali. Sim. Muitas vezes não dá pra entender o jogo sem estar com os componentes, mesmo você lendo o manual. Então existe essa dificuldade aí. Mas eu acho que os maiores problemas hoje não são muito relativos ao mercado em si. São mais relativos a essa penetração ao grande público. Essa coisa do Brasil mesmo. O Brasil tem as suas características que a gente trabalha como sociedade para mudar as coisas ruins, né, para melhorar o que não tá tão bom e tal. E eu acho que isso é uma coisa é natural do nosso país. E a gente vai caminhando junto com o país que vai melhorando, vai caminhando também, o mercado de jogos vai melhorando. De forma geral, acho que isso é uma coisa que falta mais. Mas são as coisas que mais faltam, são essas que faltam para tudo. Mas além disso, nos jogos de tabuleiro, não sei, cara, eu acho que às vezes falta um passo a mais em termos de venda para que as empresas possam se profissionalizar mais. Entendo. Tirando a Galápagos, eu acho que profissional, estruturada, várias áreas, não tem ninguém. Talvez a Devir, mas a Devir, o foco dela é quadrinhos. Agora, 2 coisas que eu queria saber, assim, que eu gosto de me atentar para outras coisas e queria trazer para o jogo de tabuleiro e saber da sua opinião sobre isso. Questão financeira e questão de oferta. Porque, assim, a minha irmã, ela é uma criança que tem uma estrutura de vida muito bacana, é muito bem assessorada, mas ela não... E assim, hoje ela já fala... Com 13 anos já fala inglês fluente. Uma menina, assim, tá muito legal. Tudo que meu pai e a mãe dela geraram pra ela. Mas eu vejo, assim, o gosto pela leitura não veio ainda. Mas eu faço uma meia-culpa pra ela, falo, cara, ela tem tanta oferta do que fazer, tipo, ela não tem tempo ocioso, porque sempre tem alguma coisa pra assistir, sempre tem alguma coisa... Jogar ela não joga tanto, mas se quiser, sempre vai ter algo pra jogar. De graça, você joga hoje muito fácil. Tendo internet no celular, você consegue acesso a isso. Não tem essa questão da penetração da questão financeira, porque tá muito difícil comprar as coisas hoje em dia, e às vezes você compra... Eu lembro, quando eu comprei meu primeiro jogo, eu queria comprar o Game of Thrones. Era R$300 na época. Eu não trabalhava direito ainda, era estudante, eu olhei e falei, cara, impossível. E hoje em dia, um jogo desse estilo não chega a ser esse preço, chega a ser bem mais. Então é muito proibitivo para algumas pessoas. E tem a questão cara, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de ter gente para jogar. Então falta tempo, falta pessoas, tipo assim, né, geral, né? E o jogo de tabuleiro demanda isso, né? Não é só seu tempo, é o tempo do outro. Precisa ter uma conjuntura aí de fatores. Mas eu acho que são as barreiras do tipo de produto. Eu não vejo como vencer certas barreiras. Problema nosso, né? A gente vai ter que convencer uma pessoa que é melhor gastar tempo no jogo de tabuleiro do que gastar tempo num jogo digital ou num jogo numa Netflix da vida. Que a pandemia foi uma desgraça humanitária, beleza. Mas pro jogo de tabuleiro, no mundo todo, ela fez um bem danado pro mercado porque as pessoas já não tinham mais o que fazer em casa e elas passaram a jogar mais. E aí, jogo de tabuleiro vendeu, foi um boom gigantesco na pandemia, aumentou muito o número de jogadores, não só no Brasil, no mundo todo. Então, isso já aconteceu, entendeu? Entendi. Então, falta outra pandemia.
Não. Melhor não. Melhor não, por favor. Por favor. Passo a passo, pé com pano. Isso. E o jogo de tabuleiro ele também vive de ondas, né? Sim. Ondas de novos entrantes. O Brasil veio da geração Zombicide. Zombicide é um jogo que mudou o paradigma mundial de jogo de tabuleiro. O Zombicide, ele em 2012 foi lançado e desde então existe toda uma geração nova de jogadores de jogos de tabuleiro que se voltaram para jogos do estilo Zombicide. E aí a gente vê essa geração muito presente hoje em dia. O Kickstarter foi uma outra mudança muito grande, que é a plataforma de financiamento coletivo americana, até então a principal. E é forte hoje ainda? É forte, muito forte. Kickstarter é muito forte. Hoje em dia tem concorrentes, né? Tem a GameFound, que é muito forte. Mas também. eu falo assim, o financiamento coletivo, a gente teve em algumas áreas, de quadrinhos eu vi que teve muito isso. Questão se fazia o financiamento, a entrega não era adequada ali pelo que era prometido, e aí começou o público meio, peraí, será? Como que é o jogo de tabuleiro? O pessoal é diferente com isso? Porque tem a empresa grande atrás, né? Normalmente ou não? Muitas vezes não. Muitas vezes não tem empresa grande, não. Mas sim, tem atrasos, tem não entregas, tem um monte de problema. E no Brasil, por exemplo, eu acho que financiamento coletivo é uma coisa que não pega tanto para jogo de tabuleiro, por causa desse tipo de problema. Então a gente vê financiamento coletivo, o maior que teve na história de jogo de tabuleiro foi R$1 milhão. Enquanto o maior que teve no Kickstarter da história foi $13 milhões. Então, é muito diferente, né? É outro patamar completamente diferente. E esse de R$1 milhão é muito acima do segundo lugar. E ele só é isso porque ele é do The Witcher, um jogo de videogame e tal. Então, e ele tá com um problema grande agora, né, na entrega. Então, sim, tem esses problemas, mas eu acho que o público foi acostumando a entender que o financiamento coletivo no jogo de tabuleiro é a forma como o jogo de tabuleiro vai sair, senão ele nem sai. Entendi. Então, o público tá acostumado com isso e compra bem essa ideia. Funciona bem. Bacana. Então, é bom que isso aconteça. Funciona muito mais no mercado de jogo de tabuleiro que no mercado de videogame, por exemplo. Imagino. Muito mais. É mesmo. Porque assim, o público também de jogo de tabuleiro é muito fiel. Muito fiel e é um público que tem muito interesse em certas coisas e não tem grandes empresas ainda por trás do financiamento de novos produtos, da criação de novos jogos. As grandes empresas já têm linhas estabelecidas e trabalham muito em cima delas, ou de novos produtos muito específicos e tal. O Kickstarter é a forma que você vê de empresas menores, até autores sozinhos, começarem a fazer empresas maiores com jogos mais únicos. Então, é uma forma que o pessoal vê de financiar isso, esse tipo de trabalho. E é muito, muito importante para o nosso mercado. Que bom. Mas você já fez Kickstarter ou não? Eu já fiz um financiamento coletivo no Catarse do Valente. Valente é um amor em jogo, que é esse jogo aqui, ó. Ele é baseado numa... Graphic Novel? Uma HQ na verdade é de um livro tirinhas, de tirinhas, né? Sim. Do Valente, do Vitor Cafage. Aí esse jogo aqui a gente fez via financiamento coletivo do Catarse. O Vitor, eu imagino que ele seja daqui de BH, não é? Ele é de BH. Esse rapaz, ele é o irmão ou irmã? Ele é irmã. Ele é irmã. Fizeram as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, aquela trilogia Laços, que inspirou os filmes. Laços, Lições e Lembranças. Exatamente, os filmes e depois a série. Ou seja, os caras são bons, os caras são bons. Muito reconhecidos e eles têm um público próprio. O Valente é uma tirinha que teve 5 livros publicados. E eu não sou muito dos quadrinhos. Mostra aí, eu tirei. Não sei se chegou a... Eu não sou muito dos quadrinhos, nunca fui, mas o Valente, ele é a única tirinha que eu li, é a única coisa de quadrinho assim que eu lia. E aí esse jogo, você vai montando tirinhas. E aí quando eu tive essa ideia de fazer um jogo de montar tirinhas, eu chamei o Vitor, que eu já tinha trabalhado com ele em outro jogo, chamado Por Favor Não Corte Minha Cabeça. Ele é o ilustrador do Por Favor Não Corte Minha Cabeça. Sim, isso eu tenho. E aí eu chamei ele para poder fazer esse jogo do Valente. Aí eu sou o autor do jogo e ele é o dono da licença, né? Da IP do Valente. E aí o Valente você monta tirinhas. Eu vou... Não vai dar para ver assim, não. Eu tenho uma câmera aqui. Não, eu vou mostrar. Eu tava só separando aqui. Mas basicamente você vai sempre montar uma tirinha com 3 partes. 3 quadrinhos, entendeu? É um jogo mais interpretativo, mais de... Ele não tem muita interpretação, não. Basicamente, você está tentando mover, se você for bem em termos de regras, você está tentando mover um coração para um lado ou para o outro como se fosse um cabo de guerra, e a sua confiança do seu valente tem que estar no topo para você cumprir o objetivo do jogo.
É um jogo bem mecânico. Ele não tem nenhuma interpretação de texto. Ah, não? Não sabia. Nem de texto, nem de papéis e tal. Você vai criando essa tirinha. Ele é muito visual, assim. Sim. É um jogo visual. Mas é um jogo diferente, assim. Tem um feeling bem diferente. É um jogo bem contemplativo, muitas vezes. E já que você falou aquela hora, é bem diferente, sim. Eu pensava que era outra coisa. Eu pensava que não joguei ele ainda, né? Você falou a questão dos dados e falando dessas coisas de coisas diferentes. Eu gosto muito de coisas diferentes. Eu gosto muito tipo assim, eu acho história em quadrinhos um laboratório assim maravilhoso. Você criar coisas assim visuais magníficas, tanto que assim, um mercado de mangá, eu falo, cara, Hollywood que é boba. Fica só nos mesmos filmes. Hoje, vamos refilmar o filme que lançou há 3 anos. Quando eles entenderem o que eles podem fazer, tendo essa liberdade criativa de deixar o criador pensar e ir para um caminho diferente, que nem o mercado japonês faz, vocês vão ver, cara, que dá pra fazer muita coisa bacana. E aí eu queria saber de você, o que você gostaria de fazer, mas assim, ou também que você gostaria de ver e não foi feito ainda. Isso é difícil, né? Não, mas assim, deixa eu fazer uma pergunta melhor. O que você gostaria de fazer, que você não fez ainda, como você falou dos dados, além disso, e o que você gostaria de ver mais acontecendo dentro do mercado, ou dentro do cenário de board game? Tá, eu vou falar que é a sua primeira pergunta. O que eu não vi, eu acho que eu queria ver, eu tenho essa resposta. Isso é muito Lovecraft. Mas eu tenho essa resposta. Sobre o que eu gostaria de fazer ainda, o meu jogo que eu tenho maior apreço, por óbvio, é o primeiro. Eu tenho tatuado ele na minha pele. É o Piratas? É o Piratas. É o meu primeiro jogo. Eu tenho a tatuagem dele. Ele já teve 3 edições. Sim. Ele é um jogo que começou desse tamanho. E hoje ele é desse tamanho aqui. Então é uma coisa bem diferente. Eu gostaria Essa arte é muito bonita, viu? É bonita, não é? Muito bonita. É de um cara aqui de BH, chama Alex Mamedes. Vamos ser sinceros. Pessoal daqui do Brasil, a gente desenha muito, né, cara? Não, muito. Os artistas daqui são muito incríveis. Muito mesmo. Pena que a gente tem que ficar só alimentando lá fora, no geral, né? Não é só, né? É porque faz mais sentido pros caras, Sim, né? dólar, né? Assim, você não vai competir com o que se paga lá fora. Não compete. Que pena, né? Muito pouco para um artista brasileiro, perto do que lá fora paga. Então, é uma moeda fraca. Vai fazer o quê? Mas o que eu gostaria de fazer ainda é um Piratas dentro de uma licença de alguém. De alguma licença grande. Então, um pirata, sei lá, você falou do Game of Thrones. Piratas Game of Thrones. Não é o caso, eu nem gosto de Game of Thrones. Eu sou uma das pessoas que não gosta. Piratas do Caribe. Não. Menos piratas. Sei lá, fazer um jogo do Scooby-Doo. Sim. No sistema do Piratas, como se fosse uma linha de jogo do Piratas. Como fizeram com o Love Letter, Isso. que tem de tudo. Tem de tudo, e hoje em dia é mais bem pensado, né? Porque antigamente era só uma retematização. Hoje em dia as mecânicas são bem diferentes. Então, Traz uma coisa nova porque eles viram que... É um sistema Love Letter, ou seja, você compra uma carta e joga uma carta. Esse é o sistema Love Letter. Mas hoje em dia tem jogo em times, jogo sozinho, jogo... É mesmo? Tem sozinho Love Letter? Sozinho não solo, eu digo individual, que você vai ganhar sozinho. E existe o jogo também co-op, existe de times. O Love Letter da Marvel é o time dos heróis contra o Thanos. Sim. Então existem objetivos diferentes e tal. Hoje eles trabalham bem isso. Como se fosse isso do Piratas, se eu gostaria de fazer ainda. Outra coisa que eu gostaria de ver e ainda não vi, eu até já fiz, mas eu ainda não posso nem divulgar e nem é uma coisa que eu gostaria de divulgar como foi feito, não. Mas eu gostaria de que existisse um jogo que fosse eu pegar a caixa na loja, abrir e começar a jogar, sem ler manual. Sem precisar ver vídeo antes, eu pegar da prateleira, já chegar, abrir e começar a jogar. Como? Não sei. Esse é um estudo de design muito grande para fazer. Não tem nada assim parecido? Tem jogos... que chegam perto. Eu vou te falar, eu tenho uma linha de jogos que é pensada para isso. Chama Grab and Play, que é fazer isso, só que são jogos menores. Eu queria ver isso sendo aplicado em alguns tipos de jogos específicos, se isso com design de produto seria possível. Eu creio que sim, eu creio que é possível. A gente tem isso com videogame, por exemplo, o Mario é isso, todos os Marios são assim, a primeira fase é um tutorial, onde você vai aprendendo na sequência o que você tem que fazer naquele jogo inteiro, ao longo daquele jogo inteiro. Então, ter isso nos jogos de tabuleiro seria muito interessante, eu gostaria de ver. O jogo de digital, ele tem muito essa questão do... Você aprende muitas vezes no feeling, né? Às vezes você vai
tipo assim, tem uma coisa do Doom. Eu vi um cara, eu não lembrava disso, mas eu vi um cara comentando sobre o Doom que eu achei muito interessante. Que o primeiro Doom, você vai entrando, aí você vai entrando no corredor, você mata alguns bichinhos, aí chega... Bichinhos é ótimo. Você chega lá no final, tem uma janela assim, aí você vê um cenário assim enorme. Só que você não consegue descer, você tem que voltar. Então você ensinou ali pro cara, não é só ir reto, você tem que voltar pra dar a volta pra chegar lá. E essas coisas é difícil, né, no tem jogo. certas coisas que são difíceis, né? Porque o componente não limita o jogador. No Doom limita, né? O código limita. Sim, mas assim, no jogo de tabuleiro, a gente já tem tecnologias, além de coisas assim, de peças, né? Coisas assim, usando computador, usando aplicativos, softwares, que a gente tá usando ali pro jogo. Mas você acha que isso é o futuro, que nem você falou o negócio da Alexa mais cedo? Ou isso não necessariamente vai ser o futuro, porque a proposta do que é ser jogo de tabuleiro impede que muita tecnologia entre no meio? Eu acho que não é o único caminho, não é o caminho... Eu acho que é um caminho que vai se ampliar, eu acho que vai ter mais disso e tudo mais, mas eu não acho que vai ser o único caminho. Jogos que envolvem tecnologia, eles vão envolver um custo de produção muito mais alto. Então, eu acho que jogo de tabuleiro também tem a magia de ser um jogo mais fácil de lançar. Então, você, por exemplo, acha que é melhor, que nem aquele jogo, é o Alquimistas, o certo é não jogar com aplicativo, o certo é jogar com o quinto jogador. De jeito nenhum. Eu, por exemplo, um dos meus jogos favoritos, eu tenho dúvida qual jogo é meu jogo favorito. Ou é o Unlock, ou é o Ticket to Ride. E o Unlock, ele usa aplicativo o tempo inteiro. Você precisa do aplicativo para resolver. Ele é um jogo de escape. Você usa o aplicativo o tempo inteiro para testar código e tudo mais. Eu acho de boa, não é um problema. Só digo assim, não é um caminho para todo jogo. Sim. É um caminho para alguns. Para todo... Aliás, eu acho que para todo jogo maior pode ser uma coisa. Mas, assim, para jogos menores, que são muito importantes, eu acho que não. Mas, falando de público, você acha que o público, ele tem a vontade de que não tenha tecnologia no meio? Porque algumas pessoas. Mas poucas. Eu, por exemplo, assim, uma coisa assim que eu vou jogar, às vezes eu mexo no celular, claro, né? Mas tem hora que eu queria jogar e, tipo, o celular tá longe de todo mundo, pra evitar, pra ficar no momento, viver aquilo. Eu acho que isso acontece hoje em dia, uma vez que a gente tem tanta coisa no nosso celular, né? Sim. Então a gente tem rede social, então você abrir um aplicativo para jogar um jogo, muitas vezes você se distrai dele e vai para um outro aplicativo que te tira do jogo. Eu acho que existem soluções para isso, o Unlock mesmo. Para você jogar dentro das regras do jogo, você não pode fechar o aplicativo. Então não dá para ir para um aplicativo de rede social. Sim, porque ele também está contando o tempo do jogo. E uma vez que ele não está aparecendo na tela, ele não conta mais o tempo do jogo. Então, isso já é driblar um pouco essa vontade, esse ímpeto de tirar da tela do jogo e ir para a tela do celular de outras coisas, com outras distrações. Mas eu vejo que é um problema, mas não sei, não acho que é o problema que impediria o uso de tecnologia em jogo de tabuleiro, não. Algumas pessoas realmente não gostam, queria que fosse 100%. Torce o nariz pra isso. Mas, por exemplo, o Alquimistas é um jogo meio inviável. Não jogar com o quinto jogador é sacanagem, né? É um jogo de 1h30 que teria que ter uma pessoa só com uma tabela olhando e respondendo. É isso. Tem essa opção, mas acho que ninguém nunca fez isso, né? Se alguém já fez, Não, coitado, já deve ter feito, né? Com certeza alguém já fez. Sempre tem. Mas assim, é uma pessoa que vai gastar 1h30 do tempo dela vendo os outros jogarem e respondendo. Não tá válido. Não tá válido. Impossível. Não existe isso. Né? Daqui a pouco, o Renato vai contar um segredo que poucas pessoas no mundo sabem de um jogo. Vai estragar a experiência de muita gente. Nem eu sei, pô. Não, daqui a pouquinho você vai contar. Mas, Renato, vou pro considerações finais. Assim, a gente tá indo pra reta final, mas tem algumas perguntas. Primeira pergunta. Eu gosto muito de cinema e eu decidi que eu vou fazer essa pergunta pra todo mundo que vier aqui. Só que, no seu caso, eu vou fazer uma dobradinha, que é o seguinte. Um dia... não estaremos mais nesse mundo. Um dia a gente vai partir. E eu penso muito nisso, que eu falo assim, às vezes quando eu vejo um filme ruim, eu falo, cara, se eu sair ali agora, ser atropelado, o último filme que eu vi foi essa porcaria. E eu fico pensando nisso. Qual vai ser meu último filme? Eu quero saber de você. Se você, daqui muitos anos, daqui uns 60 anos, 60, 70 anos, se você pudesse escolher o seu último filme, que você vai assistir, que eu sei que você gosta de filme. Esses dias você viu o Asteroid City? Eu dormi rapidinho, não consegui terminar de ver. Eu não vi ainda. Mas eu adoro o Wes Anderson. Também gosto dele. Muito.
Mas eu ainda não assisti o Asteroid City. Eu vou assistir também, eu tenho que pegar ele pra ver. Mas eu quero saber, seu último filme e seu último jogo. O meu último filme é muito complicado, porque é um filme que eu ainda não vi, né? Você tem 10 segundos pra escolher que você vai morrer daqui a pouco, então eu tenho que escolher. Eu gostaria que fosse o último filme que eu vi pela primeira vez, já não dá pra ser mais. Porque os filmes que eu vi pela primeira vez e me apaixonei, a primeira experiência nunca vai ser... A segunda nunca vai ser igual à primeira, né? Então, eu tenho que pensar. Lembrar de filme é complicado, é muito filme, né? É muito filme. Eu com certeza já vi muito mais filme que eu joguei jogo na minha vida. Lógico. E eu já joguei mais de 1000 jogos, então, assim, é muito filme pra lembrar. Cara, talvez... Não pode fugir, não. Tem que falar. De ver pela última vez... Forrest Gump. Bom. Forrest Gump é um filme... É um dos meus filmes favoritos. Provavelmente é o número 1. É um filme que não depende de plot twist. Que é uma coisa que... Por exemplo, eu adoraria ver Seven pela primeira vez de novo. Adoraria. Sim. Mas eu nunca mais vou ver pela Não primeira tem vez. como. Não tem como. Eu nunca mais vou esquecer. Eu adoraria Mas você ver... teve o prazer de ver ele sem saber? Tive. Isso é muito bom. De ver sem saber. Só uma coisa, esses dias eu tava vendo os Infiltrados. Você já viu Infiltrados? É maravilhoso também. Os Infiltrados, eu tava chegando na reta final e falei, peraí, mas quem morre é o primeiro, né? Quando eles estão descendo a cena do elevador. Eu não lembrava se era o Leonardo DiCaprio ou o Matt Damon. Morre não, gente. Quem não viu, desculpa, já era. Eu não lembrava, aí eu tive a surpresa. Mas é excelente, excepcional. Muito bom. Mas o Forrest Gump também é muito bom, gosto também. Então, e o Forrest Gump, ele tem esse caráter mais animado, em termos que ele é um filme que, óbvio, o Forrest passa por altos e baixos, o Tenente Dan, nossa, qual é o nome dela? A menina dele, né? Aquele baixona, né? Nossa, qual que é o nome? Não, com Jenny. Ela também passa por muito mais baixos do que altos, né? Mas é um filme muito animador. É muito gostoso de ver, né? Ele é muito pra cima. A primeira cena dele, a cena da penazinha, é muito gostosa de ver, né, cara? É muito, muito bem feito, tudo ali. Eu acho que é um filme muito uplifting, que ele tem essa função de aumentar, renovar seu ânimo. Eu acho isso muito legal do Forrest Gump. E além disso, é um dos melhores que eu já vi também. Eu tenho essa ficção... Porque o Forrest Gump, ele faz a mesma coisa que, por exemplo, um dos meus livros favoritos. Um dos meus livros favoritos é O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. Que ele tem essa característica da ficção que ela passa por eventos reais, só que ela mantém os eventos reais como eles aconteceram, mas ela muda a motivação. Ela mantém o impacto final, o impacto real daquilo lá, mas os microeventos que fizeram chegar ali são microeventos que foram mudados. No Homem que Matou Getúlio Vargas, o próprio nome já diz, o Getúlio Vargas não suicida, ele foi morto e tal. E em diversas situações o protagonista ele se envolve nos acontecimentos, desde do assassinato do Franz Ferdinand, que foi o que gerou a Primeira Guerra Mundial, né? Foi o estopim e tal, até o Getúlio Vargas está para suicidar e, na verdade, o cara ir lá e matar. Então ele passa por isso. E o Forrest Gump passa por isso também. Eu esqueci o nome desse tipo de narrativa, é ficção alguma coisa. E eu adoro isso daí. Que não lembrada bem, mas eu sei do que você está falando. É um dos estilos favoritos que eu tenho, tanto de literatura... Essa coisa de brincar com o real. É muito, muito incrível pra mim. Mas eu não fica puto com... Tem gente que fica, eu não. Mas tem gente que fica puto ali com Bastardos Inglórios. Não. Tem gente que fica... Não, ali muda, né? Sim. Final tal. O Forrest Gump não muda. Essa é que é a parada que eu acho mais mágica. Eu gosto muito de Bastardos Inglórios. Acho que é um filme... Não só Bastardos Inglórios, até o do Polanski lá, o Era Uma Vez em Hollywood. Tá. Que não é do Polanski, né? Mas entendi. Eu te assustei. Falei, qual o filme do Polanski? É sobre a história dele, né? Eu acho que ali também é outra coisa que o Tarantino fez, né? Ele entregou um prazer pra audiência, que é o que todo mundo gostaria que tivesse sido a história real. Não foi, infelizmente. Mas é o que nós gostaríamos que tivesse sido a história real. É entregar aquela experiência. Tipo assim, não, nós vamos nos vingar do que aconteceu de fato. Mas assim, é um exercício de abstração que existe, né? Você entender e eu acho que o público hoje em dia não é muito aberto a isso. A esse tipo de coisa? Eu acho que o público se fecha. Tanto que assim, que Era Uma Vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood, nem tanto, porque muita gente não conhece a Sharon Tatum,
não conhece a história do Polanski, não sabe quem é Polanski, então não sabe que aquilo nem aconteceu. Então, ok. Agora, o Bastardos Inglórios, por ser uma coisa assim, com Hitler, Segunda Guerra, dificulta a pessoa não saber. Tem gente que incomoda, tem gente que se incomoda. Mas eu falo, né? Tem gente que se incomoda com qualquer coisa, né? É ficção, não é documental, tá bom. Isso. Se for documental, beleza. Tem que documentar o que aconteceu. É ficção, pô. Até o documentário, cara, eu sou da linha que eu falo assim, você vai ter viés em tudo. Então, Viés você tem, mas você tem o fato, você não pode você não pode ser desonesto, né? Você pode mudar a interpretação do fato, você não pode mudar o fato. Mas só de você colocar a câmera numa posição, aqui ou ali, já muda tudo, cara. Já viu Seinfeld? Não, eu nunca vi Seinfeld. Seinfeld eu vi um episódio, na verdade, eu não gostei muito. Não, é que o Seinfeld ele melhora um pouco depois. Tipo, tem que ver umas 3 temporadas, aí começa a ficar legal. Tem uma cena, eu nunca vou esquecer essa cena, que é que ele tá no... Ele acabou de ficar com a menina, aí ele tá andando de carro, aí ele tá assim, coçando o nariz, ó. Só que ele tá... Pra quem tá desse lado, ele tá vendo assim. A mulher vê... aí ela vê... e vai embora. A mulher que ele acabou de pegar. Aí ele... Não foi isso. Ou seja, o ângulo faz a diferença. Então, até pro documentário, eu acho assim... Claro, tem que ter também honestidade, né? Que ser desonesto também é muito fácil. Um dos meus estilos favoritos de comédia é o mockumentary. É o falso documentário. Eu acho muito divertido. Tem um American Vandal. É um mockumentary da Netflix. Qual que é um esse? cara que é expulso da escola porque ele desenha pinto nos lugares. Só que aí o documentário inteiro passa por provar, deixando a dúvida se é ele ou se não é. E ele usa pra provar a parada que ele, quando ele desenha pinto, ele não desenha os pentelhos na E é bom? É divertido, é divertido. Da Netflix. Netflix. Tem um da Netflix, cara. Ele não... Assim, ele tem essa coisa de mockumentary, né? Como que é? É isso, mockumentary. Né? Isso, que é essa coisa de documentário falso. Que esse, cara, eu vi uma cena isolada, eu fiquei mal, depois descobri que era fake, que é o do cara que... Eu não sei se porque esse é série? Ou esse é filme? Esse é série. Esse é o que é a segunda temporada? É o cara que colocou laxante na escola? Não sei, mas deve ser. Né? Deve ser. Tem uma cena... Porque faz sentido com toda a coisa do American Vandal, que é escolar, no período escolar e tal. Faz não, sentido, então mas eu não vi a segunda temporada. Eu acho que eu vi foi esse. Esse eu passei mal, porque, tipo, eu acreditei, porque eu vi, assim, a resolução pequena, eu vi pequenininho assim no computador, todo mundo na escola passando mal, e porque alguém colocou laxante na comida da escola, eu falei, nossa. Aí até hoje eu não vi, tem que ver. Depois eu vou ver. A primeira temporada que você recomenda. Legal, eu recomendo. Eu não vi a segunda, mas a primeira eu recomendo, acho bem divertido. Mas morreu, né? Não teve mais. Não teve. Que pena. Não é um negócio que vive tanto, né? Borá, por exemplo... A Borá é difícil de fazer, né? Tipo... Você viu o 2? Não vi o 2. É fraco. Mas o maior problema dele é o seguinte, que ele não pode ficar de Borá. Mas a parada eu não digo nem só o Borá em si. Ele não foi um negócio que gerou outras repercussões, tipo assim, de fazer outros filmes do estilo. Não tem tanto mais. Então, eu acho que não tem tanto espaço, o público não é tão grande. Mas eu, particularmente, sou bem fã. Agora, o último jogo, você não me contou. O último jogo, eu tô pensando nisso aqui. Eu não sei. Mas talvez Ticket Ride. Talvez Unlock, o meu primeiro Unlock. Talvez o Piratas. Piratas. Eu acho que o Ticket Ride é um jogo bacana, porque assim, como você vai morrer depois, esse aí vale a pena pra você... Pera, eu quero jogar mais um, aí dá pra você dar uma atrasadinha, ou não? Não, mas então, o Piratas dá pra jogar mais vários. O negócio do Piratas é que é o que me define, né? Talvez entendi. A coisa, eu não gosto de nenhuma frase de coach, né? E tem aquela tradicional das redes sociais, desde a época do Orkut. Quem se limita... quem se define, se limita. Não gosto muito disso, não. Mas eu também não gosto de ser definido por coisas. Sabe onde essa frase faz sucesso? No Tinder. No Tinder faz sucesso. É pessoa que não sabe escrever bio, vai lá e coloca isso. Já li várias vezes. Então, eu não gosto muito dessa coisa, nem de me definir e nem dessas frases prontas. Mas se for pegar alguma coisa que me define, mais próximo do me define, é o Piratas. Ele é o que mais próximo me define pessoalmente, ele resume... Ele é o meu grande... Eu trabalho muito com o Jordi, que é o outro autor do Mil e do Ozob. Ele fala, é o seu grind da vida, é o meu grind. O meu trabalho até hoje da vida é o Piratas. Então... Talvez, sim, não sei como que é repercussão das pessoas, não sei como que é a visão do mercado. Talvez não seja o mais popular, o mais famoso. É o mais popular, mas o Ozob vai ser mais.
Imagino que sim, Certeza, imagino que com sim. certeza, mas o Piratas é o mais popular. Mas sempre vai ser o seu queridinho. Vai, é o grande trabalho da minha vida, é o que me colocou nesse negócio. Ele tem um estilo de jogo que lembra muito eu não sou um cara muito sério, Anderson. Eu sou um cara mais da piada. Apesar daqui Mentira. da gente ter falado tão sérios, assuntos mais de mercado e tal, eu sou um cara de muita piada, né? Eu gosto muito de rir e tal. Eu gosto muito de comédia. E Sim. o Piratas tem dessas coisas, ele tem esse negócio. Ele é um jogo que é muito mais pela galera do que pelo jogo. E eu gosto mais disso. Então, Piratas seria um bom jeito de eu encerrar minha vida. Certo. E agora... Mas eu espero que demore muito. Não, sim. Eu quero viver até os 120. Mas agora, espero também, todo mundo, vamos viver até 120, 130, feliz. E agora, eu quero que você dê o spoiler. Que eu ainda vou descobrir qual é, porque eu não sei. Não, você vai descobrir agora. Uma vez você chegou pra mim e falou, a gente tá falando de jogo. Aí a gente tá falando de Harry Potter, eu acho que você gosta muito de Harry Potter. Já gostei mais. Já gostou mais. Aí você me falou do jogo. Que ele tem várias caixinhas, cada caixinha... Hogwarts Battle. Isso, que cada caixinha é um ano do jogo. Isso. Aí você virou pra mim e falou assim, não, quando você abre a caixinha do quarto ano, uau, acontece um negócio assim, incrível. Não faço ideia. Mentira que você não faz. Não faço ideia. Você virou pra mim e falou, nossa, negócio incrível, eu nunca joguei esse jogo. Mas eu falei isso com você? Foi. Eu nunca joguei, nunca vou saber o que é, porque eu falei, não é meu estilo de jogo, e até hoje eu não sei. Não, existe no Brasil já, então quem quiser jogar a batalha... Harry Potter, a Batalha de Hogwarts, um jogo de construção de baralho. Ele é de construção de baralho? Pode ser que eu já goste mais, porque eu gosto. É cooperativo de construção de baralho. Então é por isso que eu não quis, que ele é cooperativo. Então, eu joguei pouco esse jogo, vendi o meu. Eu não gosto muito também de deck building cooperativo. Eu gosto de jogo cooperativo e deck building é uma das minhas mecânicas favoritas. Mas junto não funcionou pra mim ainda. Não sei qual é o spoiler, não sei não. Então ninguém vai saber, eu menti, fiz propaganda enganosa. Desculpa, gente. Um dia eu descubro e eu trago aqui pra vocês. Nem ideia mesmo. Renato, onde a gente encontra os seus jogos? Onde a gente te encontra? Bom, nas redes sociais, o Renato Simões, @ Renato Simões. E onde encontra os meus jogos? Meus jogos estão na internet, no Brasil principalmente. Mas não é pra imprimir não, gente, é pra comprar. No Brasil principalmente você vai achar no mundogalápagos.com.br. E em breve em mais lugares. O Ozob, o Jovem Nerd, vai dar mais notícia e tudo mais. E muito mais coisas estão por vir. Então, o Renato Simões, você vai saber de muita coisa. Piratas, o 1000, todos disponíveis já. Todos disponíveis. Piratas já tem um tempinho, né? Mas Piratas já tem 9 anos também. Mas ele continua assim, sem impresso, tá lá. Sim. Ele vai ter uma reimpressão em breve, inclusive. Que bom. E uma expansão nova. Piratas é um jogo que tem expansões, né? Tem 2 expansões lançadas e vai vir a terceira aí. Em breve. Perfeito. E você falou das redes sociais, mas você também tá no Covil. Eu participo de vez em quando do Covil dos Jogos, que é um canal de YouTube de Divinópolis, é um canal mineiro, é o maior canal de YouTube de jogo de tabuleiro, não em número de inscritos, mas em número de views. E eu acho que em relevância para a indústria também é o mais relevante. É mesmo? Eu pensava que ele estava entre os maiores, mas eu tinha a impressão de que era outro. Qual? O Student, por exemplo? Também. Mas ele faz pouco, né? O Student faz pouco. O Student ele é muito relevante para um público novo. Sim. E o Covil não atinge tanto esse público. O Student, por causa da participação dele no... Como é que chama? Dos Castro Brothers lá? O TC. Isso. Ele acaba que ele atinge um público que não está muito relacionado aos jogos de tabuleiro. Mas eu pensava que o maior fosse o Jack. O Jack já não faz mais vídeo há muitos anos, porque eu também, cara... Eu vou ser sincero, eu dificilmente vejo... Ver vídeo de jogo. O Covil eu vejo, às vezes eu vejo lá, porque assim, eu gosto de ver o que tá sendo lançado. Eu falei, vou lá comprar pra mim. Aí eu fico lá vendo. Porque o negócio, quem gosta de jogo de tabuleiro é muito consumista. Muito. Mas você tá lá ainda, participa lá. De vez em quando eu tô lá. Não, beleza. Eu não vou, assim, eu vou convidá-los, você fala com eles, estão convidados a virem aqui um dia. Paulo, Jean, Pikachu, Karine... Por favor, venham aqui. Voz do Além, venham aqui gravar Não sei se cabe todo mundo ao mesmo tempo. House Podcast. Por favor. E também eu vou me convidar um dia de aparecer lá, fala com eles. Não top 100, porque eu não joguei 100 jogos. Ou não vou fazer uma... Ele jogou 100 jogos, ele jogou 100 jogos. Mas eu não vou saber fazer uma lista de top 100. Mas me chama pra fazer um top 10. Sempre assisto só, eu quero fazer um top 10. Renato, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por quem assistiu. E é isso aí. Renato, prazerão, gosto muito de você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Viu? Parabéns a TV você também. ficou apagada aqui, gente, foi erro meu.
E é isso. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Um abraço. Até mais, pessoal. Quem quiser fazer podcast aqui em Contagem região, me chama aí, me procura, que a gente vai produzir seu podcast, ok? Valeuzão. Valeu. Abraço.